Que bom, mais uma vez estarmos aqui com vocês. A gente agradece muito essa companhia. Temos certeza que esse programa vai ser muito bom. Mais uma vez, a nossa proposta aqui, como sempre, é trazer cases que de alguma forma colaborem na formação, com informações, na verdade, né? Para a formação desses jovens que querem ser jogador de futebol. Você que é pai, o que é tio, que é um avô, que torce e vê no seu garoto ou na sua garota, né? O dom, esse talento, essa possibilidade. Aqui, de fato, nós vamos trazer situações que de alguma forma vai colaborar. Não estamos assumindo nenhum compromisso, mas a nossa intenção é essa, de utilizando a nossa experiência também e com a experiência dos nossos convidados. Hoje nós temos um convidado aqui que é uma pessoa que vai colaborar bastante, porque na realidade ele veio da base, já que a nossa proposta é base, conseguiu ser profissional de sucesso, jogando inclusive fora do país, né? E também trilhou com seus filhos nessa condição de jogador, né? Mas além disso, foi treinador, foi observador, né? Comentarista esportivo, é um cara que briga inclusive pelos direitos dos atletas, ele participa do sindicato, então é uma pessoa totalmente envolvida com o futebol na sua plenitude, na sua amplitude, na verdade, do início ao fim. E eu queria dar as boas-vindas aqui a nosso amigo Hugo Aparecido. Hugão, seja bem-vindo. Rapaz, Reginaldo, boa tarde, muito obrigado. Você que está em casa aí, você que está nos assistindo, aquele abraço. É um prazer estar aqui contigo, Reginaldo, com o Rivelino, o grande Newton Mota. Vim aqui hoje para aprender com vocês. Vim aqui hoje para aprender um pouquinho, né? Mas passar a experiência para esses pais, tios, avós, para aqueles garotos que querem jogar também, que sonham em jogar. Então, a gente vai ter uma conversa legal aqui. Muito obrigado pelo convite. É com prazer que eu estou aqui com vocês. Massa, Hugão. Mota, boas-vindas para o nosso convidado. Hugo, você é um jogador assim que foi referência no seu comportamento dentro e fora do campo. Você é uma pessoa que tem um prestígio muito grande na imprensa, na torcida, as pessoas que lhe conhecem. Fez 3 gols num Bavi, isso é uma marca assim, Então, o torcedor do Bahia então não gosta. Hoje é difícil, né? O cara vai fazer 3 gols num Bavi hoje, tem que ficar uns 5 anos aqui, né, jogando. E realmente é um prazer estar aqui, porque você é um exemplo, era um ponto esquerda que virou 10, e como a gente tem hoje que tratar bem os 10, né? Porque os 10 estão escasseando no Brasil, mas se senta em casa e muito obrigado pela presença. Obrigado. Iva. O Gão é gente da melhor qualidade, o Gão é aquelas pessoas que você se sente bem estar perto. Foi um grande jogador, mas é muito melhor ainda como pessoa. Obrigado. Até o torcedor do Bahia gosta de Hugo. Até o torcedor do Bahia gosta de Hugo. Não dá para não gostar de Hugo e assim, conhece muito de futebol, como você falou, foi jogador, foi observador, foi treinador, então assim tem uma larga experiência dentro do futebol, ama o futebol, então vai ser um programa muito legal. E também não é só Bahia e Vitória, né? Fluminense de Feira, né? O torcedor de Feira gosta muito de Hugo, né? O Hugo tem uma passagem muito boa pelo Fluminense, já desde cedo. Aproveitando esse momento, Hugo, fale pra gente aí a sua trajetória. Como é que você, na verdade, é paulista, mas nascido, filho de baiano, né? Exato. Meus pais são baianos aqui da roça, né? Ou seja, eles são da roça de Juazeirinho, que é um povoado de Conceição do Coité. Se casaram e foram para São Paulo. Chegando lá, constituíram família, né? Eu sou o irmão caçula entre 3. E então, daí eu fui criado na Ilha Solteira, estado de São Paulo, né? Divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Comecei jogando bola na Ilha Solteira por iniciativa própria, que um dia eu fui no estádio e vi os meninos jogando. E aí eu falei, não, eu quero jogar com esses aí, nesse campo aí, que o campo era gramado, nesse campo aí.
Então eu pedi para o meu pai de aniversário, eu ia completar 9 anos, eu pedi uma chuteira. E aí meu pai me deu uma chuteira, aquela chuteira Olé, de couro de sapo lá e tal. Aí fui lá treinar, treinei, o cara não traz os documentos. E aí comecei a jogar bola na Ilha Solteira, dos 9 até os 12 anos, quando meu pai se mudou para Campinas. E quando eu já cheguei em Campinas, eu já cheguei com uma carta de recomendação para eu ir treinar no Guarani. Aí chegando em Campinas, um tio meu que já morava em Campinas há muito tempo falou, não, você não vai pro Guarani não, o Guarani é time de rico, você vai pra Ponte que é time de pobre. Aí lá vou eu na Ponte Preta, fiz 2 treinos, aí pegaram meus documentos e aí eu fiquei na Ponte 4 anos, né? E foi a minha maior felicidade no futebol e a minha maior tristeza estão na Ponte Preta. Bom, A maior felicidade foi no dia que nós fizemos um jogo contra o time do São Paulo, tal, numa preliminar, e aí o treinador era seu Zé Duarte. E seu Zé Duarte viu o jogo, né? E aí chegou no outro dia, a Ponte já estava fazendo um trabalho comigo, porque nós estamos falando do ano de 81, 82, então o Zico estava no auge. E o Flamengo tinha feito aquele trabalho de fortalecimento para Zico ganhar massa. Então a Ponte queria fazer uma coisa semelhante comigo. E então o seu Zé Duarte, que era o treinador do profissional, ele me viu jogar na preliminar e chegou no outro dia que eu estava lá malhando e tal, ele falou, não, menino, você vai lá no Inampes, na época não era nem, né, não era nem INSS, chamava Inampes. Aí eu fui lá. O doutor fez a radiografia nos meus punhos e dos meus joelhos. E depois, quando fui ver o resultado, ele falou, neguinho, fica tranquilo que você vai crescer, você vai poder jogar futebol. E eu treinava e almoçava no campo da Ponte. E depois eu ia para a escola, fazer o ensino médio. E então, eles queriam que eu voltasse ainda para o estádio para eu me alimentar. Eles pensavam que eu passava fome em casa. Graças a Deus, nunca passei fome, não. E então eu cheguei no campo, depois que o médico me falou que eu ia crescer, eu fui andando de lá do consultório médico até no campo da Ponte chorando e dando pulo de alegria. Eu vou poder ser jogador profissional. Então esse dia para mim foi o dia mais feliz da minha vida. E o dia mais triste foi o dia da dispensa, né? Claro, né? Então, aí quando eu fui dispensado, aí dá aquele baque, né? Aí você, porra, será que... O que é que tá faltando? Será que dá para eu jogar futebol? E aí, no mesmo tempo que vem o baque, vem o lado positivo também falando, não, se você ficou na Ponte Preta esse tempo todo, você pode ir em outros times. E aí começou a busca, né? Eu estava com 16 anos e aí começou a busca. Eu estive em São Paulo, fui treinar na Portuguesa, treinei na Portuguesa 2 vezes, no Corinthians não deixaram nem a gente entrar no estádio para a gente se apresentar, para fazer o teste. No Palmeiras disseram que não precisava, nós fomos no Juventus da Rua Javari, não precisava, e não deu certo. No Guarani eu fui 2 vezes, não deu certo, volta daqui 6 meses, aí você já chuta o balde, fala, aqui, se quisesse pegava agora, que voltar daqui 6 meses. Então essa foi, até que a minha mãe foi criada por uma família em Feira, e meu tio mora em Feira até hoje. E aí ele falou, não, se ele quiser pode vir aqui no Fluminense, ele faz um teste aí. Pronto, eu falei, tá bom, eu vou. Tinha terminado o ensino médio, estava em casa sem fazer nada, 17 para 18 anos, aí você precisa fazer alguma coisa. Aí eu vim pra Feira, fiz o teste, era Merrinho. Velho Merrinho. Velho Merrinho, num campo ali, no Campo Limpo, que não tinha ainda nem a Vila Olímpica, a Vila Olímpica era de terra. E a gente treinava num campo ali, no Campo Limpo, são galpões hoje. E fiz 2 treinos, aí Merrinho, não menino, traz os documentos, você vai ficar aqui com a gente. Pronto. Aí, vamos lá. Primeiro ano foi legal. Primeiro ano foi legal porque eu morava na casa do meu tio, comia bem. Porra, 18 anos, parecendo Lima Nova, comia tudo, né, velho? Comia tudo, o que caía lá no prato e parecia que o saco não enchia, não, né? Mas tava na casa do meu tio, tava tudo bem. Foi então, assim que começou. Aí você tava na base do Fluminense nesse período. E cheguei na base do Fluminense. Aí eu fiquei 1 ano na base do Fluminense, o Merrinho saiu, entrou o professor Veraldo Santos. E aí Veraldo foi uma pessoa muito especial nessa caminhada, é preciso ter esse olhar
do treinador que também pode ser pai, tá? Porque eu estava longe da minha família e ele dava muito conselhos para você na sua vida pessoal. Sim. E dentro do campo foi quem assim me ajudou muito também. Quem me ajudou a ser um 10. Na verdade, os jogos naquele tempo eram 4-3-3. Você jogava com um volante, um meio armador e um ponta de lança, né? E aí depois que foi ficando 4-4-2, né? Que o ponta foi fechando essas coisas. Então eu era o armador do time, não era nem eu quem chegava mais perto do centroavante. E ele me pegava pelo braço. Hugo, você é um jogador diferente, não tem mais jogador como você. Eu quero você aqui para você fazer 3 lançamentos pro centroavante. Se ele fizer um gol, tá feito o jogo. Não precisa você fazer mais nada. Quando eu queria correr para ir no espaço, ele me segurava aqui, ele me segurava. Ele me segurava, não me deixava correr. Não, você vai ficar aqui perto do volante, o volante vai roubar, vai dar para você vai meter as bolas. Pronto. Ele falava, você joga igual o Gerson, não tem mais isso. Fique aqui. Pronto, eu cresci assim no Fluminense. Eu não me preocupava com a parte defensiva. Tinha um volante, né? Os laterais só subiam quando a gente estava com a bola. Isso ainda na base ou já no profissional? Na base. Tanto que ele não queria. Quando eu comecei a subir para o profissional, eu subi como lateral esquerdo, porque faltava um lateral esquerdo no time reserva. Aí seu Juan Celi era um treinador argentino que tinha aqui em Sergipe, que morava aqui em Sergipe, era o treinador do profissional. Não, vem, menino, vem, você quer de lateral esquerdo? Eu vou, para estar no profissional. Se ele me botar de lateral direito, eu ia. Imagina. Aí você chegou no profissional. Aí cheguei no profissional. Aí tinha os caras que não. Aí quando o pessoal ia reclamar que dava uma bola longa, não, deixa o menino jogar, Marcelo Cres, deixa o menino jogar. E aí você vai, né, vendo como é o futebol, você está no meio dos profissionais. Vai ali, maturando. Não é muito diferente não, é só tocar a bola certa, pronto. Aí... Eu acho que nesse início de história de Hugo, nós vemos 3 situações que a gente aborda bastante aqui. Primeiro, Hugo, nosso convidado, ele falou que a alegria dele foi quando ele chegou e a tristeza foi quando ele saiu da Ponte Preta. Ele ficou alegre porque foi aprovado, mas no meio do caminho ele ficou triste porque ele temia pela maturação dele. E aí já naquele tempo ele fez o exame de maturação óssea. Isso. E aí percebeu que ele tinha chance. E aí ele teve paciência, né? Mas mesmo assim ele foi na verdade foi dispensado. Né? Então esse é um ponto que acontece, aflige muitos atletas hoje, que na verdade por não ter uma boa maturação, alguns deles já desistem, né? E você não desistiu. E aí o segundo ponto, ele saiu de um time teoricamente grande, porque a Ponte Preta naquele tempo era grande em relação ao Fluminense de Feira, sim, que também era grande, mas não no nível e aí deu um passo para trás num determinado momento. Segundo ponto, que deve ser considerado para um atleta de base. Você deu um passo para trás e você veio para Feira de Santana jogar num clube menor. E aqui você conseguiu, de fato, você dar uma deslanchada na base. Mas o terceiro ponto, que sempre a gente fala aqui também, para ele ir para o profissional, ele teve que jogar em outra posição, na lateral esquerda. Então veja que essa dinâmica que a gente coloca a Mota aqui, não é de agora, é coisa de muito tempo. Né? Para ele chegar no profissional, você passou por todo esse processo que toda essa garotada vem passando, e alguns deles desistem, né? Que na verdade foi viver com a dificuldade da sua falta de maturação física, né? Depois ter que recuar para jogar e ter humildade para jogar num time menor, e terceiro, de se adaptar numa posição diferente para poder chegar, não é isso? Você teve toda essa performance e graças a Deus você conseguiu chegar lá, não é isso? Sempre a gente aborda esses temas aqui, eu quis registrar por conta disso. Agora, depois que você chegou que você passou a atuar no profissional do Fluminense de Feira, como foi que aconteceu? Como é que você chegou no Vitória? Porque você foi ídolo no Vitória. Mas aí para chegar no profissional do Fluminense de Feira, isso era 83, 83, 84. 84 eu subia para jogar
de lateral esquerdo. Aí quando foi em 85 para começar o campeonato, foi meu último ano de juniores, você só podia jogar no profissional com contrato quando estourava a idade, né? Quando você estourava a idade. Então meu último ano de juniores foi 85, só que eu comecei o ano de 85 no profissional. Porque chegou um treinador e aí fazia aqueles treinos, né? Logo no começo do ano, fazia aqueles treinos de coletivo do time principal, do time profissional com os juniores. Aí no primeiro treino ele falou, não, me puxou o Biraci, puxou Inha e Regis, os 2 pontas rápidos que tinham lá. E aí ele falou, não, você não vai descer mais, você vai ficar aqui. Só que ele caiu no primeiro jogo do Campeonato Baiano, os 2 primeiros jogos, o Fluminense jogou contra o Itabuna e contra o Leônico. O Leônico estava com a sede em Ilhéus, então o Fluminense já fez os 2 jogos lá. E aí eu entrei nos 2, no segundo tempo. Aí nós fizemos só 1 ponto, quando voltou esse treinador já caiu. Aí entrou outro treinador, aí volta para base. Aí volta para base, vamos remar tudo de novo, né? E aí na base o nosso time foi aí que nós jogamos com esse time do Bahia que eu tô falando, que tinha Zé Carlos, que tinha Maurício, Charles, João Marcelo. É um time espetacular do Bahia, né? E nesse tempo já estava Newton Mota. E a gente já ouvia falar que no Bahia o pessoal tinha lanche, já tinha iogurte, dava iogurte pro pessoal de lanche. Pô, e a gente lá no Fluminense de Feira, acabava a temporada, era farinha com açúcar, senão passava fome. E aí eu fui remando de novo, e numa dessas que Rabelo estava no time principal, ele viajou para São Paulo para contratar um jogador. O Zito era um meia que tinha no Botafogo de São Paulo. Era bom jogador, mas já estava também com a idade avançada, e ele viajou e o pessoal de Feira, não, porque não bota Hugo aí? Não, vai queimar o jogador, não sei o que e tal. Ele viajou. No que ele viajou, quem ficou? Pondé, aqui de Sergipe também. Pondé ficou o auxiliar técnico para comandar o jogo que ia ser Fluminense e Redenção, pelo Campeonato Baiano. Tá bom. Aí tô eu na concentração, eu estava relacionado, tô eu na concentração, caminhando de manhã, o jogo era à noite, uma quarta noite. Aí Pondé me pergunta, e aí, Hugo, tá bem? Eu falei, tô bem, para ficar na reserva não precisa muita coisa não. Ele falou, não, você não vai ficar na reserva não, você vai jogar. Eu falei, tô melhor agora. Aí pronto, ele me botou para jogar, entramos para jogar com a Redenção, ganhamos de 1-0, e eu ganhei o prêmio de melhor em campo. E quando eu tava nos juniores, eu ganhava assim R$50. Quando chegou a esquerdinha, meu salário passou para 100. Ele falou, não, pode aumentar o garoto, 100. Quando acabou o jogo, que eu vou saindo do vestiário ali em Feira, que tem aquela grade ali, né? Aí tinha um dos diretores do Fluminense. Aí ele me para, Hugo, você ganha quanto? Eu falei, eu ganho R$100 por mês. Ele falou, a partir de hoje você ganha 200, os 100 sai do meu bolso. Aí, porra, aí eu ganhava 50 no começo do ano, já estava ganhando 200, né? Aí fiquei muito feliz. E foi assim o começo. Aí daí eu não desci, aí também não caí mais. Aí esse o Rancelli, aí voltou Rabelo, aí o cara falou, não, ele jogou bem, aí o Fluminense começou a ganhar, até que precisava num jogo classificatório, Fluminense e Bahia, no Joia. Eu acho que essa foi a última vez que o Joia encheu, porque não teve ingresso pro pessoal. O pessoal ficou de fora do Joia, porque não teve ingresso. Nós perdemos de 1-0, aquele time do Bahia com Emo, com Leandro, Soares, o centroavante, o grandão que tinha vindo, aí Soares fez o gol de 1-0, o Fluminense não passou para as finais. Então, daí eu não saí mais do profissional do Fluminense de Feira, e a torcida abraçou, né? O pessoal dos juniores tinham outros jogadores, mas eu tenho até que fazer um agradecimento à Feira de Santana, que na semana atrasada nós fomos lá, teve uma homenagem para os ex-atletas do Fluminense, e quando lembram de mim eu fico muito feliz e agradeço a Feira de Santana. Quando eu vou no programa de Juliana, aí normalmente quando vai jogar Vitória e Fluminense, aí Juliana fala, eu quero ver agora, Hugo, para quem você vai torcer. Aí eu digo a ela assim, Juliana, o Vitória é a esposa. A esposa, você casou com ela, você tem que conviver bem com ela. O Fluminense é minha mãe, a mãe você não esquece. É verdade. Então, muito bem. Saiu bem. Bem político. Fui bem, mas essa é a realidade. Demais. Essa é a realidade. Porque quem cria tem que ter o reconhecimento que é o Fluminense de Feira. Daí você chegou no Vitória com quantos anos?
Eu vim pro Vitória primeiro no emprestado. O Vitória estava numa bagunça e teve uma intervenção e entrou Eduardo Moraes. Eduardo Moraes chegou antes de eu vir pro Vitória. Tava acabando o campeonato baiano, estava no final. E apareceu um empresário aí e me levou para a Suíça. Eu fui na Suíça, fiz um teste lá, e aí, não, fica aí e tal. Aí o Fluminense, não, quando acabar o campeonato a gente vende. Aí tá bom, eu voltei para jogar o campeonato, e aí os suíços nunca vieram. E o Vitória, quando entrou Eduardo de Moraes, que entrou como interventor, ele foi em feira. Aí falou comigo se eu não queria vir jogar o módulo amarelo no Vitória. Eu vim, eu, Júnior e Zelito. Né? Então essa foi a primeira vez. Que ano isso? 1987. E aí eu vim jogar o módulo amarelo. Terminou o campeonato Júnior, nós ficamos em quinto. Nós fizemos uma partida extra com o Bangu de Castor de Andrade lá no Rio para ver quem ia para aquela final que o Sport ganhou, que o Flamengo não quis disputar. Sim. Com o Sport, né? Então era Sport, Vitória, Guarani, Bangu e tinha um outro time que eu não lembro. Então nós disputamos com o Bangu porque nós ficamos na fase classificatória iguais, né? Em pontos, em saldo de gols, essa coisa toda. Aí teve que fazer um jogo extra e foi lá em Moça Bonita, empatamos 1-1 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, fomos nos pênaltis e perdemos nos pênaltis. E aí o Bangu foi pro quadrangular final e o Vitória estava naquele problema todo. Juntaram-se aí uns diretores, compraram o passe de Júnior, porque Júnior foi o artilheiro do Vitória na Série B. Júnior Cabeção, o pessoal chama Tieta, né, lá do Rio Grande do Norte, meu grande amigo. E aí eu e Zé Lito voltamos pro Fluminense. Entendi. Campeonato Baiano de 88 nós disputamos pelo Fluminense. E Júnior já pelo Vitória. Entendi. E aí eu fiquei no Fluminense mais esse campeonato. Terminou o campeonato, aí foi lá, Paulo Carneiro. Paulo Carneiro com Ademar e o finado Mauro Normando Leco. Aí foram lá e Paulo me chamou, falou comigo, ó, nós vamos te comprar, mas não tenho dinheiro para dar seus 15%. Falei, eu quero sair daqui, eu vou embora. Não menosprezando o Fluminense de feira, né? Mas você precisa ver alguma coisa maior, né? E o Vitória deu essa oportunidade. Aí você ficou quantos anos no Vitória? 2. 2 anos, né? 2 anos. Daí do Vitória direto pro México. Direto pro México. E aquela coisa, né, Reginaldo? Tanta coisa, assim, naquele tempo nós não tínhamos os empresários, né, e ainda mais, não é porque eu estou na presença, né, pessoas assim honestas como vocês, para direcionar o atleta, né? Então, primeiro, saíram muitas oportunidades, né? O Palmeiras veio, o Vitória, não, o Palmeiras eu dou X, não, eu quero X, não vai. Aí veio no tempo o Flamengo. Aí quando o Flamengo veio, aí eu fui o Flamengo veio aqui jogar com o Bahia, aí eu fui conversar com os dirigentes do Flamengo, mas aí Paulo falou, você pode ir lá conversar, mas não vou vender você pro Flamengo não, porque ele não tem dinheiro. No tempo não tinha dinheiro, o Flamengo ia dar um dinheiro, acho que ia pagar em 6 vezes o Vitória e mais 2 jogadores. E aí Paulo falou, não, eu preciso de dinheiro. E aí ele me falou, ó, tem 1% aí de chance de você ir pro México, mas nem sonhe com isso. Ah, bom, nem sonho com isso. Não deu certo do Flamengo, no final de semana me liga Léo Rabelo. Hugo, não se preocupe, não deu certo no Flamengo, estou te vendendo no Cruzeiro, terça-feira você se apresenta. Bom, fiquei esperando, dei entrevista para a Rádio Itatiaia no sábado, dei entrevista para a Rádio Itatiaia no domingo, já como jogador do Cruzeiro. Foi na segunda-feira, Paulo me liga, te vendi para o México. Eu falei, não, mas eu estou para viajar amanhã para me apresentar no Cruzeiro. Deixa o Cruzeiro comigo, você vai pro México. Eu falei, você vai me dar os meus 15%, né? Que não tava, pela lei eu ainda não tinha direito. Ele falou, vou. Eu falei, então eu vou, tá bom. E aí eu fui pro México. Boa decisão. Você ficou lá uns 7 anos, 7, 8 anos? 11 anos. 11 anos. Fiquei 5, voltei e fiquei mais 6 depois. É quase um mexicano. Mexicano. Só meu filho. Só meu filho que é mexicano. Meu filho é aquele que teve na base aí, correndo atrás aí. É massa, Gão. Joga ainda, Hugo? Teu garoto? Joga, tá em Hong Kong. Tá em Hong Kong? Tá em Hong Kong. Tá dando as cabeçadas dele. dele. É o Guinho? O Guinho. Aí, no tempo, vocês aí que estão falando, o pessoal que nos ouve, falar uma coisa séria aqui, então,
eu tenho 3 filhos. O mais velho fez um teste no Galícia. No primeiro teste que fez, o cara não traz o que amanhã a gente assina o contrato dele. Aí eu falei, tá certo, amanhã a gente vê. Mas ele não tem carteira profissional, não. A gente tira e faz o contrato dele. Aí chegou no outro dia, eu chamei ele de manhã para ir pro treino. E ele tinha acabado o ensino médio e ele tinha passado no vestibular na UFES. Né, para engenharia de alimentos. Aí eu chamei ele para ir pro treino, ele falou, pai, isso aí não é para mim não, vou estudar. Pronto, foi estudar. Aí o outro estava jogando no Galícia e esse menor estava no Vitória. Várias vezes Mota me falava, traz seu filho aqui pro Bahia. E ficou assim, no tempo que eu dizia a Mota, como é que eu vou explicar pro torcedor do Vitória, eu tirar meu filho do Vitória e botar no Bahia? Como é que eu vou explicar? E nunca fiz isso, até que, né, depois, com o tempo, ele ficou aí no Vitória, acho que uns 4 anos, e depois foi dispensado, e aí ficou aí rodando. E numa dessas, Barbosinha estava no finado Quintino Barbosa, estava no Cajazeiras. E aí ele foi treinar no Cajazeiras e assinaram o contrato dele. Pronto. Daí ele foi para Juazeirense, ficou lá um período com o Roberto Carlos, mas não assinou e voltou. E aí ele foi para o México. E aí ele ficou 2 anos no México, bem no Sub-23. Nos 2 anos que ele ficou lá foi artilheiro, né? Ele é meia, mas foi artilheiro do Sub-23 e tal. Mas aí veio a pandemia. E aí lá vai problema. Ele teve que retornar e ficou aí. Depois foi jogar com o Fluminense ou com o Camaçari, acho que com o Camaçari. E quando acabou o campeonato da segunda, o cara fez uma oferta para ele ir para os Emirados. Aí lá vai ele para os Emirados. Ficou nos Emirados 1 ano, também foi top 10 dos artilheiros lá, ele jogando como meia. E dos Emirados, do time que ele estava, não sei qual o problema que teve com o empresário, né, que ele tinha um contrato de renovação automática. Ele sendo um dos artilheiros do clube, o empresário não quis fazer a renovação, não aceitou a renovação automática para arrumar um negócio melhor. E não arrumou um negócio melhor. Aí acabou ele voltando para os Emirados por mérito próprio, falou com outro jogador lá e voltou e tal. Ficou mais 6 meses, mas dessa vez ele teve uma lesão até meia chata no tornozelo, aí voltou. Aí ficou em casa. Quando foi o ano passado, nesse ano, o cara falou, não, no ano passado ele foi para Roraima com o Rodrigo. Com o Rodrigo. Foi para Agora, recentemente. Esse ano, no campeonato desse ano. Aí jogou lá em Roraima. Quando terminou, aí chegou essa proposta para ele ir para Hong Kong e está em Hong Kong. Não foi através de Stefan, não, né? Não, ele encontrou com o Stefan lá. Encontrou com o Stefan lá, jogou contra o time de Stefan. Nosso abraço aqui para Stefan, um menino maravilhoso, gente boa, foi jogador nosso, inclusive. Dona Marilac. Base do Vitória. Artilheiro, grande artilheiro da base. Como é que pode? Tá na seleção de Hong Kong. Na seleção de Hong Kong, junto com o Fernando. Que coisa, né? O Fernando era um lateral esquerdo. Aqui ele chegou no Camaçari quando eu era treinador, ele chegou como lateral esquerdo, volante e lateral esquerdo. E aí joga lá como meia, né? E ele gosta, Stefan gosta muito do povo lá de Hong Kong. Stefan é uma pessoa maravilhosa, menino. E não teve oportunidade nenhuma no profissional do Vitória. Não teve. Nem para ser testado. Absurdo. Muitos casos assim. Aí, ó, o que nós falamos até num desses cortes aí passado, né? Parece que os clubes não gostam de artilheiro, né? Lorival, Guegué também era artilheiro da base e não teve oportunidade nenhuma no profissional. Mas quando é pequeno, Bahia, né? aquela história que a gente fala, nessa transição, o jogador pequeno sofre muito. Infelizmente, a realidade é essa, a gente não tem que esconder isso não. Mas isso eu falo também, Reginaldo, jogador pequeno, eu digo o seguinte, que a gente tem que levantar as mãos para o céu, o Barcelona ter sido campeão com um time de anões, com Xavi, Iniesta e Messi. Sim. Então quem tiver a referência que o futebol não exige o tamanho, exige a qualidade, vai ver que um cara de 1,60 m pode jogar bola tranquilamente. Né? E Guegué mostrava dentro do campo que ele fazia gols. Qual o problema? Aí foi um preconceito. Aí um preconceito, eu acho que... Mas é a base que faz isso. Na base porque tem esse quando você maior. chega no profissional e consegue jogar, nós temos um exemplo aqui no nosso futebol baiano. Quem é o melhor jogador do Vitória? Mateuzinho, desse tamanho. Exato. Quem é o melhor jogador do Bahia? Everton Ribeiro, desse tamanho.
Deixa eu te falar. Vou até seu xará. Mateuzinho é o melhor jogador do Vitória, que é pequenininho. Sim, certo? sim. Pois bem, lá no Vitória tem um meia que é bom pra caralho. Hugo, seu xará, Sim. 2005. E ele não tá tendo espaço no Vitória. E é um jogador muito bom. Tecnicamente, todo mundo fala isso. É muito bom jogador. Na base sempre foi. Agora, nessa transição, podem até falar que eu tô puxando um saco porque a gente representa ele. Mas não é o caso. É uma coisa atestada. É um jogador tecnicamente muito bom. Respeito totalmente, sabe, Mota? Eu entendo claramente isso. E até conversando com o pai dele, mandar um abraço aqui para Neguinho. O apelido dele, ele gosta de ser chamado desse jeito. É um pai muito presente, muito próximo, que tem 2 filhos, tanto ele como o Ítalo. O outro Ítalo também tá no Vitória. E ele dá muita força para o menino. E a gente também dá. E o Hugo é um menino maravilhoso, um menino inclusive que também se preparou fora o futebol. Um cara assim, maravilhoso. Eu creio que ele vai dar certo por isso, porque ele vai conseguir passar por essa barreira, sabe? Mas é um caso que está acontecendo. Você tem um Vitória que tem um Mateuzinho, que é um anãozinho, vamos dizer assim, que joga pra caralho. Por quê? Para ser muito bom jogador, não depende de tamanho, tá muito claro isso. E até eu diria até em algumas situações, Mota, não sei se você discorda de mim e respeito tranquilamente. Na posição de meia, talvez você tenha uma estatura melhor, seja melhor. Porque um jogador menor, para ele sair de uma marcação, é muito mais fácil do jogador grande. Então, eu acho que, literalmente, a gente tem que entender que para cada posição você tem um perfil físico apropriado. O cara não tem que ser robô para jogar. Não. Goleiro, eu entendo que sim, é a necessidade. Mas não adianta ser só alto, né? Em situações que você depende necessariamente da estatura, tudo bem. Mas em outras situações, e o meia especificamente, por que ele tem que ser alto? Por que o Messi teria que ser alto? Ao contrário, um jogador, naturalmente é uma questão física. Eu sou engenheiro também. Uma questão física. O centro de gravidade, Claro. Você também é engenheiro, o centro de gravidade, entendeu? De um jogador menor é mais embaixo, ou seja, para ele cair é mais difícil do que um jogador grandão. Então, na posição de meia, um jogador, como sendo grande, para mudar de direção que provocaria a queda, ele teria dificuldade. Isso é uma questão física. Você tá entendendo? E Você até também é pra- engenheiro, e não é até isso? para esconder a bola, né? Eu tô errado, não. Eu acho que teoricamente Não. é desse jeito, né? É verdade. Mas isso já vem de tempos antigos, para não dizer que é uma coisa atual, mas agora piorou, né? Agora a exigência em cima do perfil físico é muito grande. E os exemplos demonstram, né? Os atacantes do Real Madrid, entendeu? Mateuzinho é um grande exemplo, Everton Ribeiro outro grande exemplo, Cano, por exemplo, é um atacante que é pequeno e a grande realidade, o que a história de Hugo mostrou é de que tiveram pessoas importantes na vida dele, aquela pessoa que deu força, aquela pessoa que teve o olho bom, essa pessoa que tem condição de ver o que o jogador pode ser no futuro, entendeu? Então falta isso, entendeu? Então o futebol hoje é muito frio, muito igual, entendeu? Todo mundo tem a mesma cartilha, todo mundo tem o campo magnético, todo mundo tem o estudo, é o mesmo sistema tático, é o mesmo jogo, é o mesmo tratamento, é tudo uniforme e não tem aquele olho. E a gente pode citar aqui pessoas brilhantes. Você falou em Pondé, que foi um talento, um treinador de time pequeno, era um Sim. ídolo em Sergipe. Eu não sei, faleceu um Pondé recentemente, eu não é. sei se foi ele, mas Pondé era um treinador, um estudioso do futebol, que ele gostava de vir conversar com a gente. Então o futebol precisa dessas pessoas que decidem pelo clube, porque dirigente está provado, que dirigente entende pouco. O cara que é dirigente é muito mais pelo lado político do clube do que por ele entender de futebol. Então o futebol é uma paixão extraordinária, envolve bilhões, envolve muito dinheiro e não tem exigência para a capacitância, a inteligência daquelas pessoas que comandam. Então são treinadores fracos, são dirigentes fracos e com responsabilidade grande de agradar essa grande torcida. Então a sua história é bonita porque você não desistiu quando perdeu, arranjou uma fórmula de ir para a Feira de Santana, aceitou mudar de posição, que isso é interessante. João Paulo já falou que todo jogador
tem que jogar em 3 posições, e isso é comum nos trabalhos bons de base, o jogador mudar. Mas não é uma Entendeu? coisa nova, como o Nego Não, tem entregado, não tem que é uma nada coisa de- não tem nada nova, de viu? coisa nova, não, que Júnior, pentacampeão do mundo, o goleiro atual do Grêmio, Felipe, era lateral esquerdo, entendeu? E Júnior, pentacampeão do mundo, era ponta esquerda. E de forma que mudar é uma arte no futebol, você mudar de posição. E quando você jogou de lateral, quando você foi ponta esquerda e jogou no meio, entendeu? Isso tudo não engrandeceu sua condição física. Mas muito boa a sua história de uma pessoa simples, humilde, e que acabou sendo uma referência grande no futebol da Bahia. Só lembrando que essa história, como o Mota está dizendo, de prevalência física não é de agora. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu estou falando com 9 anos. 9 anos era em 74. 74 o Brasil tinha acabado de perder para a Holanda na Copa do Mundo de 74. Então, no Carrossel, Brasil, né? é isso. Naquele tempo, no Brasil, só se falava, não, é porque o nosso futebol, que nós estamos falando hoje, o nosso futebol parou no tempo, nós precisamos de jogadores fortes. Então, as bases dos times já queriam jogadores fortes. Quando eu fui em São Paulo para procurar um time para fazer teste, eu fui na Portuguesa, fui no Corinthians, fui no Palmeiras, mas não fui no São Paulo. Porque no São Paulo, naquele tempo, já tinham, não sei se é lenda ou eram as conversas de bastidores, mas o São Paulo já queria jogador fisicamente avantajado. Então, quando o Brasil perdeu para a Copa do Mundo de 74, já se falava, não, é porque os nossos jogadores pararam no tempo na parte física, a gente precisa de força. E aí os times todos começaram, força, 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 e botaram muita força no futebol e o Brasil não ganhou, até que apareceu uma pessoa iluminada, seu Tele Santana, que fez aquele time de 82, jogando daquela maneira. Então, são ciclos, e essa história, é por isso que eu digo, a gente tem que olhar o time do Barcelona, com aqueles anões, foi campeão. Então, quando a bola, eu digo aos meus filhos, a bola, e a qualquer um, a você que está em casa, a bola é lindo, nesse retângulo verde aqui é uma coisa linda. Até porque, se você joga na base, você ainda pode ter a proteção de um empresário, você pode ter a proteção do dirigente do clube, mas no profissional não. Aqui não tem muro e nem moita. Aqui não tem como o cara esconder, não tem como o cara enganar. O cara entrou no campo de bola para jogar num time profissional, a arquibancada toda tá vendo e ela vai saber dizer quem joga bem e quem joga mal. Exatamente. Independente do tamanho. Ele vai saber quem é o bom jogador e quem é o mau jogador. A bola mesmo vai te mostrar para os outros. E é por isso que sempre a gente fala aqui que o jogador tem que ser perseverante. Se tem uma qualidade, e é por isso que a questão psicológica é extremamente importante. É por isso que o apoio dos pais é extremamente importante. Porque você tem que dar tempo ao tempo. Você não pode desistir simplesmente porque vai ter esses percalços, vai ter esses preconceitos. Então é necessário ter resiliência. Confiar em você, não deixar de forma nenhuma se cair nessa armadilha, porque muitas vezes, Hugo, o jogador ele fica desanimado e aí não, vou largar. Se Hugo tivesse largado, ele teve todos os motivos, mas não, ele mudou de posição, ele veio para um time menor, ele aceitou, teve humildade para ir para um time menor, se submeteu a algumas privações, mas teve perseverança, foi até o fim e conseguiu ser um ídolo no México. Então, por quê? Tudo isso graças à perseverança. E eu digo, Reginaldo, que eu quando terminei o ensino médio, no último ano, quando a gente está se preparando para o vestibular, eu fiz o setor primário, que era com mais biologia, mais química, mais física, já preparando para o vestibular, porque a carreira que eu queria seguir era medicina. Então eu sempre digo aos meus filhos, se hoje eu fosse um médico de sucesso, mas eu não tivesse sido jogador, hoje eu não seria feliz. E aí eu digo aos meus filhos, façam, e para você que está em casa, faz o que você gosta, que vai te deixar feliz. Quando você faz o que você gosta, não é um trabalho, é um prazer. Mas acho que você não seria um médico igual ao jogador. O primeiro insucesso eu ia chorar. Lucas, a gente vai assistir um vídeo e ao mesmo tempo vamos fazer uma homenagem, né, um agradecimento
para Marquinhos Xavier, né? Através dele a gente conseguiu, de certa forma, resgatar essa condição de campeão mundial. O Hexa veio. Exatamente. Que legal, né? Coisa boa, né? E é um cara que merece, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos critérios muito claros, muito objetivos, de formar uma grande seleção. Esse é o desafio de uma seleção brasileira. Afinal de contas, grandes atletas nós temos há séculos. Mas formar uma equipe é diferente. Uma equipe de verdade, uma seleção de verdade, com atletas complementares que possam vir até aqui, orgulhar a nossa camisa, a nossa história, construída já há muito tempo, e principalmente se comprometer com todos os desafios que vão acontecendo. A gente está aqui convicto das nossas escolhas e com a certeza de que nós traremos ao Brasil grandes notícias num futuro muito bom. É isso que vocês estão fazendo. A cada passe, drible e gol. Vocês mostram que é muito mais que um jogo. É a paixão que une todos os brasileiros. Hoje, a torcida vibra com vocês, porque a cada jogada é um pedaço do nosso coração em quadro. Vamos fazer história, Brasil. Que massa, viu? Eu fico muito feliz, principalmente porque esse resgate veio através de uma pessoa que consegue unir duas qualidades que eu acho que são extremamente importantes. Uma muito atual, né? E uma outra que já é de muito tempo. A atual, que é a questão da ciência, do estudo, da preparação. E Marquinhos, ele é um doutor. Ele é um doutor do futebol. É um cara que se preparou para isso, né? Mas a gente vê, inclusive, até nesse depoimento, que é dele mesmo, que em nenhum momento ele esqueceu da paixão do futebol, a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Então ele conseguiu somar essas duas coisas e deu liga, juntando, e é o que eu acho que tem que ser o nosso caminho, né? Juntando a razão com a emoção. E ele colocou isso em prática, tá de parabéns. Eu, inclusive, vi alguns... Recomendo que todos vocês acompanhem e visitem o Insta de Marquinhos. Podem pesquisar com Marquinhos Xavier, vocês vão ver. Porque lá, Mota, os trabalhos que ele demonstra, que é feito com os guris, que na verdade ele veio da base. Ele, na verdade, é raiz, ele veio da base do futebol de salão. Trabalhos de base mesmo, entendeu? Trabalhos maravilhosos, com explicações, coisas assim interessantíssimas, entendeu? Então, um profundo entendedor e, ao mesmo tempo, um apaixonado pelo futebol, né? O futebol de salão não tem como jogador jogar sendo perna de pau, né? Na verdade, ali a técnica vai ter que prevalecer mesmo, né? Não é o corredor, né? Resistência tem que ter, mas não é o corredor, não é o trombador, não é isso que vai ganhar. A técnica tem que ter. Então, parabéns, Marquinhos. É uma homenagem que a gente faz aí para você e para a seleção brasileira, todos os jogadores que participaram aí desse momento. Hugo, futebol de salão, sem dúvida nenhuma, é uma escola, né, para o futebol. É a base, né? É a base. Eu não tive essa oportunidade. Eu jogava no meio da rua, descalço, não tinha esse negócio de futebol de salão. Futebol de salão era o golzinho, né? Exatamente. Golzinho, Mas o futebol de salão é super importante porque a gente vê o cara ter o trato com a bola. As dimensões do campo são menores, então o cara tem mais tempo de ação com a bola. Joga mais rápido. Exato, tem mais tempo de ação. Exige uma reação maior. Exige uma reação maior. Você precisa ter uma tomada de decisão com menor tempo, né? É diferente. O futebol de salão é diferente. Você pode utilizar o futebol de salão como base para trazer para o profissional, mas aqui é diferente. Eu costumo dizer que não é qualquer um para entrar no campo e se dar bem naquele hectare de terra ali, não é fácil. Não é fácil. Sem dúvida. Você saber onde a bola vai cair, onde a bola vai chegar, é uma arte. É uma arte. Porque, na verdade, o futebol de salão é muito importante lá embaixo, né? Isso. Na iniciação. Você inicia com futebol de salão e depois começa a fazer a transição para o campo. Como o Vasco e o Fluminense fazem muito bem isso. Lá né? no Rio faz muito bem isso, porque tem um futebol de salão muito bom. Os 4 grandes do Rio investem no futsal. Tem campeonatos a partir de 6 anos de idade. E a gente vê o futsal resgatar o valor do esportista brasileiro ganhando uma competição em cima da Argentina,
O Brasil, que a exemplo do futebol de campo, decaiu no futsal. O Brasil tinha 12 anos que não ganhava o campeonato de futsal. Então, o declínio acentuado do futsal no Brasil, que tinha talentos extraordinários como o Falcão e alguns outros jogadores que eram maravilhosos. Então, nós ganhamos o título sofrendo, Sim. entendeu? Com o William goleiro sendo o melhor em campo. Né? Como sempre, os treinadores de goleiro estão de parabéns no Brasil. Nós estamos fazendo grandes zagueiros. E um grupo que se uniu, que se fechou e conseguiu ganhar, porque para a Argentina a gente estava perdendo até futebol de cego. Então, a grande realidade é que o futsal, e na Bahia, fica um alerta aqui, como é que consegue acabar com o futebol. Desculpe aqueles poucos que jogam futsal em Salvador, mas o futsal na Bahia degringolou, perdeu a poesia. Campeonato, ninguém existe, os clubes sociais acabaram, pararam de ter futsal, os poucos clubes sociais que tem, os colégios. Então o futsal é importantíssimo para o desenvolvimento do futebol. O presidente do Vasco, Pedrinho, foi um grande jogador de futsal, só para dar um exemplo, que eu vi outro dia ele falando na história dele. Então o futsal na Bahia pede socorro. Só tem certo? Então, colegial, né? Zé Alberto, que era um abnegado presidente, faleceu. Então, o futsal faz falta ao futebol. Como porque faz? Obriga. Os treinadores não podem complicar tanto, porque o futebol é rápido. Entendeu? Então, o futebol desenvolve o jogador na sua formação de desenvolver, no período de desenvolver, é interessante ele jogar futsal. Futsal, a partir de 6 anos e você ir até 14, é muito útil, é muito interessante. Você pode, numa categoria, inclusive, menor, de 6, 7, 8 anos, treinar até 2 dias de futsal e 1 de futebol de campo. E não faz falta nenhuma ao jogador. Agora, a partir de 14 anos, sim. Ele tem que se concentrar mais no futebol, que a diferença muda. Mas os parabéns a um treinador que conseguiu ter qualidade técnica, tática dentro de campo, mas conseguiu fazer um espírito de um time... Sim. Valente, lutador, guerreiro, unido, sem vaidade, a importância de um jogador que entra, que sai. Então, isso realmente nos deixa muito orgulhosos e o futsal no Brasil está de parabéns. E aí ele também se mostrou, né, um grande gestor de pessoas, que é o que falta. Faltam muitos treinadores, às vezes o treinador é bom na gestão de pessoas, mas não é no campo. Às vezes o treinador falta alguma coisa. E quando o cara é um gestor de pessoas, que ele consegue fazer a coisa bem feita, de uma maneira honesta, os jogadores correm para ele. E só para falar desse futsal, gente, o Brasil ganhando qualquer coisa, bola de gude, é bom pra gente, No México, no México, o povo mexicano, os jogadores não, os atletas mexicanos não, o povo mexicano é apaixonado pelo futebol brasileiro. Então Sim. Isso aí já é uma coisa, você entra num táxi e o cara fala, você não é daqui, né? Não, de onde você é? Sou do Brasil. Pô, o Brasil, Jairzinho, Pelé, Rivelino, pronto, acabou. Você já se aproximou, já fez amizade com o cara ali. E o Brasil vencendo é importante também para todos não só os atletas de futebol de salão, todo mundo que está no meio do futebol, que enaltece a camisa amarela, enaltece, pô, vocês realmente são o país do futebol, porque é isso que está faltando pra gente. Você quis ser treinador? Fui treinador, talvez tenha faltado, não faltou, é porque não. Quando eu encerrei como treinador, foi porque eu tive que cuidar da família, mas eu fui treinador. Eu não tive tempo de ser um ex-atleta nostálgico. Eu não tive tempo de pensar na minha carreira quando eu parei. Porque antes de parar já tive convite para ser treinador. Aí eu fui treinar um time no México, um time da 3ª divisão. Eu falei pro dono, não sei treinar não. Ele falou, não, só de você estar lá os meninos vão se motivar. Aí fui, fiz um trabalho... faltavam aí acho que 5 ou 6 jogos, eu fiz os jogos com esses meninos, era difícil porque o time era de Mérida, em Yucatán, e para viajar até o México ou até Puebla eram 22 horas de ônibus, era complicado. Mas aí eu fiz e estava preparando o time para o 2º turno, e aí me chamaram para voltar a jogar, aí eu voltei a jogar. Aí despedi do meu time, voltei a jogar. Aí não deu certo, aí eu fiquei sem meu time e sem o treinar, aí eu vim embora. Aí cheguei aqui, professor Zé Carlos Amaral tinha sido meu treinador no Vitória em 89. E
Aí ele estava no Fluminense de Feira em 2002, o Fluminense estava na Copa do Nordeste, e Tilé Antônios era quem estava tomando conta do Fluminense, né? Gerindo o Fluminense de Feira. E me apresentaram para Zé Carlos Amaral para eu treinar os juniores. Aí quando o Zé Carlos Amaral já tinha sido meu treinador, ele falou, não, nos juniores não, ele vai ser meu auxiliar. Aí eu cheguei para ser auxiliar de Amaral, estava lá olhando, aprendendo. Aí uns 2 meses depois ele teve um problema, saiu do Fluminense e o presidente chegou no vestiário comigo e falou, Hugo, o time tá aí, você quer dirigir ou eu contrato o outro? Eu falei, não, vamos para frente. E aí o time já estava todo certinho, o time com uma defesa espetacular, que era Marconi, Zenga, Eto, lateral direito, que depois foi para a Rússia, Jorginho, Maurício, e contrataram um lateral esquerdo que era Matarazzi, tinha Rubens, que era do Juazeirense, Pingo, Janilson, Gama e Gilmar, né? Gilmar, Pingo, Gama e Janilson, e na frente era Ailton e Zé Mário. Aí eu falei, não, vamos. E aí nosso time estava no Super Campeonato Baiano, aí nós ganhamos do Cruzeiro de Cruz das Almas, ganhamos da Catuense, ganhamos do Bahia e fomos para a final com Vitória. E aí empatamos 0-0 com Vitória em Feira. E quando chegou aqui o Fluminense precisava ganhar, fui para cima, tomei 5. Se eu empato, ninguém ia falar nada. Se eu ganho, ia ser diferente, né? Ia ser uma coisa diferente, então arrisquei tudo. Aí perdemos 5-0, mas o time do Vitória, Aristizábal, Fernando, Aristizábal, Xavier, um time de respeito do Vitória, né? Aí nós perdemos 5-0 aqui. Aí eu continuei, aí fiquei no Fluminense, do Fluminense no ano seguinte eu fui pro Grêmio de Maringá, depois do Grêmio de Maringá, no ano seguinte eu fui pro Toledo, já como gerente. Depois do Toledo ainda fui na Queimadense, aqui na Bahia eu dirigi Itabuna, Camaçari, Botafogo, Fluminense 2 vezes. Acho que foi só isso. Camaçari, né, Itabuna, já falei esses aí. E aí foi Jacuipense. Tive na Jacuipense, e a Jacuipense acho que foi um dos últimos que eu cheguei para treinar, e aí foi uma decisão difícil, que nós jogamos 4 jogos, ganhamos 3, empatamos 1. E a Jacuipense não se classificou, né? Acabou se classificando Jequié e Itabuna na 2ª divisão, e aí eu já estava fazendo o projeto para o ano seguinte. Aí Felipe me ligou e a gente ficava conversando, ele, Hugo, já estou contratando tal pessoa para o ano que vem. Aí novembro, dezembro. Aí quando chegou em janeiro ele me liga, né? Hugo, já a gente vai se apresentar em março para a gente fazer assim. Eu falei, olha, minha esposa está doente, eu estou vendo o que ela tem. Se for uma coisa que eu possa sair da cidade, a gente está em pé. Se for alguma coisa mais grave, eu te aviso. E aí complicou o negócio dela, ela acabou falecendo, e eu liguei para ele, logo depois que eu tive o resultado das análises, né, eu liguei para ele, pode contratar outro treinador, que para mim não dá, eu tenho que ficar cuidando da família. Aí pronto, aí minha esposa faleceu, aí eu fiquei cuidando dos meus filhos, aí eu já não quis mais sair, né? Não quis mais sair. E aí eu fiquei por aqui, mas é uma coisa que eu gosto, ainda tenho na cabeça, ainda tenho na cabeça de me certificar, né? Porque isso que a CBF faz não é qualificar, isso é certificação. Certificação. Você vai lá para ganhar o diploma. Certificar. Você vai lá para ganhar o diploma. O que você aprendeu, você aprendeu. Não vai ser em um mês, não vai ser em 2 meses que você vai aprender, que você vai se qualificar, você vai se certificar. Ô Gão, em cima disso, como é que você vê hoje o nível de treinadores, principalmente na base? Você acompanhou seu filho muito tempo na base, você foi um jogador da base. Você acha que no futebol não falta mais pessoas que pensem fora da caixinha? Aqui, porque como o Mota fala, aqui o cara joga no 4-3-3, todo mundo faz a mesma coisa. Eu acho que falta alguém, mais pessoas, pensarem fora da caixinha. Aí daqui a gente pega agora Felipe Luiz, um exemplo. Um recorte curto, mas pensa fora da caixinha dos outros, aí já dá gosto ver o time jogar. Um problema que nós temos no futebol brasileiro é o seguinte, que os treinadores hoje sabem que se perderem 3 eles caem. Então o cara prefere empatar 5.
Então o cara não vai, ele não sai da caixinha, ele faz aquilo ali. Mas não está mudando com a SAF. Nós temos aí o Bahia. O Bahia caiu de produção, mas com a SAF isso tem mudado. Olha, eu vou falar para você, no México quase todos os times são SAFs. Quase todos os times são de donos. A SAF tem uma coisa interessante. Se o dono estiver preocupado com o esportivo, a coisa vai andar. Se o dono estiver preocupado somente com o negócio, ele vai fazer negócio, mas não necessariamente a coisa vai andar no esportivo. O cara do Cruzeiro falou, você bota os jogadores que eu contratei ou você vai embora. Ele não está preocupado com o esportivo. O esportivo, você entra lá na SAF, você é o presidente. Se você botou um treinador, se você é um dirigente, você deu o cargo a seu treinador, é porque você não sabe daquilo, senão você faria. Então deixa o treinador trabalhar. O treinador que está lá no campo com os atletas todos os dias, ele sabe mais do que o dirigente que foi lá ver o jogo. Então são duas moedas. Se o cara da SAF tiver realmente, não, eu vou botar o meu time para entrar em um outro nível esportivo. Tá? O Manchester City entrou e botou o time em outro nível esportivo, porque o City era pequeno e ele acabou transformando o City em um grande clube. Só ganhou uma Champions, mas acabou transformando o City em um nome respeitável no esporte. Mas se o cara entra só para fazer os negócios dele, ele vai fazer... Por que o Bragantino está assim? O Bragantino contrata promessas, o Bragantino não está aí para fazer um grande trabalho esportivo. Então, tá aí... isso aí vai... O que eu penso é assim, que vai depender do que você vai pensar esportivamente falando. Esportivamente falando. O Bragantino não está preocupado na parte esportiva. Mas nos grandes clubes eu acho que isso é mais complicado. Você não pensar na parte esportiva, porque existe uma grande massa por trás disso que cobra o resultado. Vai cobrar, independente de ser SAF ou não. Vamos para o Bahia. A massa vai cobrar. Mas vai ecoar aonde essa cobrança da massa? Vai ecoar aonde? Vai bater na parede e vai voltar. Mas a torcida do Bahia já está feliz, porque o Bahia... Antes da SAF, o que é que o Bahia estava disputando? Sim, lá atrás. Para não cair. Hoje o Bahia já disputa na página de cima. O Bahia hoje já disputa uma vaga direta na pré-Libertadores. Então, assim, a torcida do Bahia reclama, mas está reclamando de barriga cheia. Eu tinha um problema como treinador que, às vezes, é como o Felipe Luiz fala isso, às vezes, o treinador, como eu estou falando, ele sabe que ele vai perder 3 e a cabeça dele vai rolar. Eu não tinha medo de perder o jogo. Eu pensava em ganhar o jogo. No dia que nós viemos com vitória, eu podia vir com o time atrás e nosso time não arriscar nada e acabar 0-0. Pô, acabou 0-0 a final. Né? Se eles fizessem um gol, vocês ganhavam. Mas aí você ia dormir, pô, e se eu tivesse tentado ganhar? Então eu prefiro tentar ganhar. Eu acredito que na base, principalmente na base, o Mota está aqui, vai poder falar... Muitos treinadores fazem do mesmo porque eles têm medo de perder o emprego. Eu já não queria ir ver a final como observador, todas as finais que eu vi foram do mesmo jeito. Um com medo do um e o outro com medo do outro. Bahia e Vitória na final. Normalmente terminavam empatados os jogos porque os treinadores tinham medo de se arriscar e tomar 3 e cair no outro dia. O jogo sempre ficava 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, porque os treinadores não se arriscavam. Então eu já sabia, no final eu já não queria nem mais ver o jogo, porque sempre o time que faz a melhor campanha é o campeão, porque chega na final, ele empata os 2 jogos e é o campeão. Seleção brasileira. Eu vou pedir aí a Lucas para botar um vídeo que tem a ver com a seleção brasileira. Nós já vimos até alguma coisa parecida no passado. Dunga, ele tem uma tirada que eu acho massa. De vez em quando ele fala umas coisas que... Raiz. Exatamente. Raiz. E aproveitando que nós vamos ter o jogo da seleção, vamos botar esse vídeo de Dunga, Lucas, aí para instigar um pouquinho o professor Mota aí, que ele, quando ele olha para Danilo... Ele admira muito o Danilo, aquele cara, nosso capitão, mas ele acha que falta alguma coisa para ser o verdadeiro lateral da seleção brasileira, né? Quem teve gesso, né, Mota? Ah, Lucas, tá pronto aí?
Os caras falavam que 94 é retrancado. Mas eu quero que as pessoas olhem a final, vê quantas vezes o Jorginho e o Branco dão a bola para trás. Vê quantas vezes eu, Mauro Silva, damos a bola para trás e nós tinha posse de bola. Por que hoje tem que dar posse de bola pro goleiro? Nós jogávamos no campo do adversário. Nós pressionamos na prorrogação, nós pressionávamos os caras ao meio-dia com 38 graus. Aquele jogo foi meio-dia lá nos Estados Unidos? Foi meio-dia lá. Com a palavra, professor Mota. Não, o Brasil assumiu uma postura de jogo que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil, em 58, Newton Santos foi lateral e já fazia gol. Entendeu? O Carlos Alberto, 70, tem um gol antológico que Pelé rola para ele faz. Danilo é 10 anos titular da seleção brasileira. Não faz um gol, não vai além de fundo, não toma um pênalti, não se destaca. E a única vez que ele seria bom que ele não apoiasse foi o gol da Croácia que ele apoiou. Acho que nas poucas vezes que ele apoia, o Brasil tomou um gol nas costas dele. Então, o Brasil assumiu uma postura. O Brasil faz pouco gol, porque jogar num sistema tático previsível, que esse sistema contagiou o país. Você olha a divisão de base e olha as categorias, todo mundo jogando no 4-3-3 com extremo invertido. Até Vinícius Júnior. Se Vinícius Júnior fosse ser convocado e Rodrigo pelas atuações na seleção, não seria convocado, não. Vinícius Júnior faz um gol a cada 8 jogos, estatisticamente. Então, o Brasil joga com um 4-3-3 previsível, com laterais que não apoiam, entendeu? Com um goleiro como o Alisson, que hoje não vai jogar, mas aceita os gols, toma os gols assim, e gols fatais, gols cruciais, que o Brasil perde o jogo, entendeu? Então, o Brasil assim, não encanta, porque você mexe no meio de campo, volantes que não apoiam, volantes que não fazem gol, que não surpreendem, entendeu? E um 10 que devia ser 35 o número de Paquetá, que não tem postura para ser um 10 de seleção brasileira. Eu, como simpatizante que sou, e tem muito a ver com vocês dois, Talisca joga o dobro que Paquetá joga. E de forma que Paquetá com 10. Então, nós estamos gravando aqui no dia do jogo com o Chile, que é o Lanterninha. Então, esse time que vai a campo me dá um pouco mais de esperança, porque Antony tem jeito de 10. Tiraram ele de 10 para botar de extremo. Antony jogando de 10, entendeu? Já vai dar uma postura melhor. Paquetá pode ser um segundo volante, vai ser, entendeu? Mas não me agrada esse sistema tático. O Dunga está certíssimo. O Brasil está tomando olé. O Brasil está contra adversário que toca a bola e o Brasil fica assistindo. Quando o Brasil, qualquer Copa do Mundo, o Brasil impunha seu jogo, atacava, imprensava, entendeu? Fazia gols. E de forma que dá desprazer ver o Brasil jogar. E o próprio jogador da seleção perguntou se ele assistiu o jogo. Não. E ele disse que não, por causa do fuso horário. Entendeu? Perdeu o sono dele para ver essa seleção jogar. Então, é uma expectativa. E hoje eu vi um comentário já. O Brasil também se empolga, né? Que Felipe Luiz vai acabar sendo o treinador da seleção brasileira. O que Felipe Luiz está fazendo é nacionalizando o Flamengo, né? Botando laterais para jogar, lateral fazendo gol todo jogo, entendeu? Botando 4-4-2 para a gente ter meio de campo, para a gente ter robustez no setor de criação. Então é o futebol que o Brasil agrada, entendeu? E no Brasil ou o pessoal ama ou odeia o Flamengo. Tem muita gente que não é Flamengo, mas está torcendo para Felipe Luiz, porque Felipe Luiz representa hoje a modernidade, entendeu? Apresenta hoje a modernidade tradicional do Brasil. O Brasil que está acostumado a jogar e encantar. E a realidade tem gente torcendo para que ele dê certo no Flamengo, para que a gente veja resgatado um futebol no 4-4-2. Mas o 4-4-2 que a gente fala, não é que o 4-4-2 seja milagroso, não. É porque 4-4-2 você tem talento, você tem qualidade, você tem meio de campo. Você não pode tirar um 8. Você não pode esquecer um Didi, você não pode esquecer um jogador desse, não pode esquecer um Iniesta. Iniesta é um 8. Você não pode abdicar de um 8 para ver um jogador cabeçudo que corre lá na ponta
vai brigando marcar, com o você vai lateral, marcar. sem sair gol, sem fazer nada, sem criar. Então, o Brasil precisa voltar a ser Brasil. E a seleção, espero que no jogo do Chile hoje, não sei, estamos gravando aqui, mas a grande realidade é que o Brasil está... Esse esquema 4-3-3 chato, monótono, faz até jogador de seleção não querer assistir jogo. Mas eu vou voltar aqui para a base. Bom, eu sou suspeito de falar de seleção brasileira, que os anos que eu tive no México, o pessoal não olha para você, ali vai Hugo, não, ali vai um brasileiro. Você tá no vestiário, o cara tá olhando do jeito que o brasileiro bota a atadura, tá olhando do jeito que você amarra a chuteira. No treino ele tá olhando do jeito que você bate na bola. Então você não tá lá representando a sua pessoa, você tá representando o futebol do seu país. Uma história. Exatamente. Então o cara tá lá olhando, o treinador tá lá, o preparador físico normalmente são os que cobram mais, porque dizem que os brasileiros são preguiçosos, então o cara tá lá olhando, vou ver como esse cara vai fazer. Então você tá representando o futebol brasileiro. Aí eu vou pra base. A gente precisa, uma vez trabalhando aí como observador, nós tivemos um encontro aqui num shopping com um dos empresários. O cara tinha ido no Uruguai naqueles dias e ele falou uma coisa que me deixou assim bem impactado. Ele falou: olha, no Uruguai tem os campos de futebol e você chega para ver quem está ensinando os meninos, são aqueles senhores de 60, 70 anos estão ensinando os meninos. Aí você vai num clube aqui do Brasil, tá o cara que é o estagiário, o cara ainda não se formou em educação física, é o estagiário, tá dando o treino, e aí ele acaba se efetivando como treinador da base. Então ele falou, o cara ele já tem a experiência dele, do trabalho dele, já de 60 anos de experiência de vida, e trata os meninos como se fossem netos. O avô não dá cascudo no neto. Mas o irmão mais velho com 23 dá cascudo no irmão de 13. Então o que você precisa é ter o carinho e ter o conhecimento para você passar. Eu falo pro meu filho é educador físico hoje. Eu não daria um time para meu filho treinar. Ele sabe tudo lá da parte dele de educação física, mas eu não daria meu time para meu filho treinar. Então eu acho que cada coisa na sua coisa. Cada qual no seu cada qual. O engenheiro civil se forma, mas ele precisa da ajuda do mestre de obras. Sim, sem dúvida. Ele precisa da experiência do mestre de obras. Não é só a parte teórica dele. Ele vai precisar da ajuda do cara. Então, junta a ciência do engenheiro com a experiência do mestre de obras. No futebol, eu acho que é a mesma coisa. Pô, você bota um menino de 24 anos, de 30 anos para jogar. Ele nunca viu o Jorginho jogar, como é que ele vai fazer um lateral como o Jorginho? Uhum. Ele nunca viu o Carlos Alberto jogar, como é que ele vai fazer um lateral igual o Carlos Alberto? Ele tá vendo Danilo. Ele nunca viu o Brito jogar, como é que ele vai fazer um zagueiro igual o Brito? Para mandar o centroavante do meio de campo para trás. Então, essas coisas o Brasil precisa aproveitar. O fato é que Roberto Carlos não jogaria mais na seleção brasileira, Marcelo não jogaria mais na seleção brasileira, todos esses aí não jogariam mais na seleção brasileira. E é uma coisa do futebol brasileiro. Estou falando, a experiência que eu tive no México é um país que gosta muito do futebol, mas que você precisa da personalidade. Você precisa, como brasileiro, você precisa da personalidade dentro do campo para você mandar no jogo. Os jogadores que estão lá na Europa, eles precisam da camisa da seleção brasileira para dar personalidade para eles mandarem no jogo. Então o Brasil aceita, não pode aceitar. Você tem que ser superior. Com a bola nós vamos agredir, não importa se vai agredir. Rapaz, o Dunga sozinho ele tinha que fazer a cobertura, não tinha? Tinha. Então bota os laterais. O volante não precisa correr para frente não. Ei, se você soubesse jogar para frente, você tinha uma camisa, não tinha camisa 5, você tinha camisa 10. Então fique aí, faz o seu trabalho de camisa 5. Tem que fazer a cobertura do lateral, porque um lateral apoia melhor do que um segundo volante. Lógico. Claro. E aqui é onde está o espaço. E aí na base a gente não ensina isso. Eu fico abismado com o nosso futebol, contratar um lateral uruguaio, contratar um lateral argentino, eu quero morrer com isso.
Porque os laterais brasileiros não existe lateral melhor. Ou não existia até. Nós precisamos criar. Não Hoje a gente não existia, tá né? formando mais. Não está formando porque a gente está botando o 8 para subir e não bota mais o 6 nem o 2 para subir. Se o espaço está lá. Aí o Vinícius Júnior, outro dia no jogo do Brasil e Paraguai, Vinícius Júnior aberto. Aí o Vinícius Júnior tinha que arrastar a marcação por dentro para Guilherme Arana atacar por fora. Ah, não tem condição. Quem ataca melhor, Vinícius Júnior ou Arana? E Arana na seleção é um atleta que ele faz gol, ele é contundente. Na seleção não. Não dá. Porque na verdade o problema na verdade não está nos jogadores brasileiros. O Brasil sempre vai ter craques, isso é uma coisa inata. Nós ainda, como a África também tem, eu acho que tem uma coisa da própria natureza, não necessariamente, não é a questão física, mas é a questão de você, ainda no Brasil, você joga futebol por prazer. Ainda no Brasil, sim. O Brasil é um país continental, como o continente africano é uma imensidade, os países ali são uma imensidade, e existe muito palco para o jogador brasileiro ainda jogar. Nós falamos acabar os palcos nas capitais, mas na realidade, Mota, o Brasil ele é continental. Eu digo até pela minha pequena cidade, Irará, o que eu vejo é aqueles guris jogando bola, entendeu? Em tudo que é canto. Em Salvador está diminuindo muito isso, nas capitais também. Mas o Brasil não é só capital, é interior. E nós ainda temos esse palco, ainda sai muito jogador do interior. Eu ainda quero crer que seja por isso que o Nordeste ainda fornece muito jogador, porque existe ainda muito interior, existe muita zona rural no Brasil, e não vai deixar de existir porque é um país continental. Você tá entendendo? Então, naturalmente, os guris ainda brincam de jogar futebol, sabe? Então, eu acho que essa produção, ela vai acontecer, sabe? Porque também, tem outra questão, o poder econômico do brasileiro cresceu, mas ainda não ao nível tal, entendeu? Que todos tenham acesso a brinquedos sim, entendeu? Sim. Então, ainda o futebol ainda é uma alternativa de se brincar, de se divertir, sabe? Então, acho que o Brasil não vai deixar de ter talentos, sabe? E tem talentos, a seleção brasileira tem talentos, esses jogadores nos seus clubes jogam bem, jogam muito bem, agora jogam muito bem, o seu treinador respeitando a qualidade que aquele jogador tem. Ele foi contratado, inclusive o time, na verdade, arma o seu jogo, o treinador arma o seu jogo para aproveitar aquela aquele talento que o jogador tem. Você tá entendendo? Ao contrário do que a gente tá vendo aqui, aí pega esses mesmos jogadores, que é uma seleção de talentos, vem para nossa seleção e o nosso treinador brasileiro, entendeu? Infelizmente não tá tendo peito de fazer o futebol brasileiro ser brasileiro. O que tá acontecendo é basicamente isso. Você, num país que você já teve Gerson, que você já teve Carlos Alberto, recentemente que você teve Roberto Carlos, que você teve Marcelo, que você já teve Leonardo, que já teve Jorginho, entendeu? A nossa história, a história do nosso futebol brasileiro, entendeu? Sempre foram com jogadores com esse perfil, jogando de uma forma, de uma hora para outra, entubaram, desceu de cima para baixo, e os treinadores não têm personalidade. Não fiquem chateados, isso não é nada pessoal, não estou falando, não tem personalidade, entendeu? Para defender uma forma de jogar que sempre o Brasil jogou. E hoje a gente está vendo simplesmente uma coisa elitizada, assim, aquela coisa que desce assim, uma coisa muito comercial, sabe? Extremamente comercial. Até a sabe? Contratação é comercial. Tá um absurdo, quer dizer, é uma coisa que é revoltante. Da seleção é comercial. E na verdade, o que tem dificultado muito é porque desde lá de baixo os clubes já pensam no jogador para a Europa. Então nós estamos preparando os nossos jogadores para jogar na Europa. Então na Europa joga sempre com extremo investido, os volantes que saem, os laterais ficam presos, entendeu? Na linha de 4. Então a gente já vai talhando, forjando os nossos atletas para jogar na Europa. Esquecendo que nós temos que formar os nossos atletas para o nosso futebol. Para nossa seleção. Para nossa seleção. Então assim, a seleção brasileira sempre foi pautada assim, em laterais, meias e atacantes que desequilibravam. Sempre foi assim. Hoje não. Hoje a nossa seleção é pautada por goleiro, zagueiros
Volantes estamos produzindo volantes como nunca. Agora, tem time na Inglaterra que os 2 volantes são brasileiros. Mas nós não temos meia. Não temos um meia na Premier League. Bom, Paquetá, que não é meia, é um segundo volante. Só o menino que foi convocado agora, o Andrés, né? Andrés Pereira. Que é de origem segundo volante de origem. Uma outra coisa que nós precisamos, que eu acho que precisa ser mudado, é a cabeça dos jogadores. Eles pensam que eles estão na seleção porque eles jogam no time da Europa. Não, é o contrário. Eles jogam no time da Europa porque eles são da seleção brasileira. Se eles não fossem, é a camisa da seleção brasileira que dá valor a eles para ir para a Europa. Se eles não vestirem a camisa da seleção brasileira, não é o time de ponta que quer. Sem dúvida. Então a seleção brasileira ainda é o carro-chefe. Aí é como o Reginaldo está falando. Só que quando eles vêm de lá, mas lá joga esse futebol. Bota na cabeça deles que é o melhor futebol do mundo. É a melhor liga do mundo, é a mais competitiva, mas não é o melhor futebol do mundo. Claro, Leno falou uma coisa que eu acho que é perfeita. E vocês, dirigentes brasileiros, especificamente a CBF, tem que tomar uma posição em relação a isso. Você abordou uma coisa que é de extrema importância. E eu confesso uma coisa tão óbvia, mas eu não tinha prestado atenção para esse detalhe. Podem dar risada de mim, porque talvez você que esteja me ouvindo fale assim, pô, meu velho, você tá aí nesse podcast e ainda não percebeu isso? E eu que estou aqui já percebi há muito tempo? Isso acontece. Nós não somos perfeitos, não. E como nós falamos aqui, a gente não está para ensinar, não. A gente está para discutir e refletir em algumas situações. O futebol brasileiro tem sido extremamente prejudicado na sua base, na sua história, porque, na verdade, a CBF está permitindo que os clubes... Eu digo a CBF, porque é a CBF que está promovendo esses cursos, né? Então, teoricamente, está conduzindo a metodologia. Então, está permitindo que os clubes criem jogadores que não são brasileiros, entendeu? Para que sejam comercializados lá fora. A única questão é meramente comercial. Hoje, na verdade, o lateral... lá fora não existe. Você tem, na verdade, um zagueiro. Você tem o quê? O nosso capitão, na verdade, na Juventus, é zagueiro. Né? Então, na verdade, o que está tendo, sem que a gente perceba, na realidade, é um trabalho comercial de fornecimento de jogadores para fora, conforme o que eles querem lá fora. E nisso, a gente está tendo sacrificado toda uma história e todo um perfil de jogar. Porque estão matando os nossos laterais. Estão matando os nossos meias. E já na raiz, na base. Entendeu? E isso vai fazer com que o nosso futebol continue a cair como está caindo agora. Os resultados que nós estamos tendo da seleção é a demonstração mais clara. O resultado está vindo até muito rápido. Porque nós nunca tivemos resultados tão pífios como a gente está tendo na seleção brasileira. E você, Dorival? Se você não tiver a coragem, e você é um cara do bem, não conheço pessoalmente, mas todos falam muito bem de você, que é uma pessoa de caráter, tudo bem. Se você não tiver a coragem de se contrapor a esse movimento, naturalmente você vai regredir na sua história. Porque você é um cara do bem e um ótimo treinador. Mas jamais você deve aceitar esse movimento que hoje se desenha em favor, simplesmente, de uma relação comercial que... da mesma forma que os jogadores estão sendo vendidos nesse formato, pode se vender o lateral. Sempre se vendeu. Sempre se vendeu o meia, né? Só que a gente não está tendo esse contraponto, essa contraforça, sabe, Hugo? Para a gente valorizar, e estamos desvalorizando o futebol brasileiro. Eu acho isso assim um risco assim muito grande. Nós tivemos um lateral de alto nível que nunca chegou nem perto da seleção brasileira, de tão alto que era o nível. Nós tivemos Serginho, que jogou aqui no Bahia, que jogou no Milan, não chegou nem perto da seleção. Serginho hoje seria o camisa 10 da seleção brasileira. Olha, eu vi... rapaz, não vamos, independente do que tenha acontecido... Não, né? Aqui, o atleta, eu vi hoje um
Rivelino no Instagram dizendo que aprendeu a dar o elástico Eu vi que você mandou. com um japonês. Ele pegou aquilo, achou interessante e ficou brincando com aquilo. Ele aprendeu, ele ensaiou. A pedalada de Ronaldinho Gaúcho, ele ensaiou, ele brincou. Onde é que um menino brasileiro brinca com a bola hoje? Nos campos sintéticos que são feitos? Você não vê para criança jogando. A não ser em competição, que você tem que pagar caro para se inscrever, pagar na competição, pagar arbitragem e tudo, para uma criança jogar. Que a criança não treina. Ela não se habilita. E se ensina drible no Brasil. O Brasil bota um bocado de extremo que não sabe driblar. Driblar, o menino precisa brincar com a bola. Brincar com a bola, ele tem que ter 30 meninos numa academia de futebol, tem que ter 30 bolas. O menino brinca com bola quando? O menino vai começar a treinar passe e domínio, que são as vertentes importantíssimas no futebol. O treinador já quer, no seu modernismo, querer que o menino dê passe de primeira e se desloque. E começa a dar passe se deslocando. E o menino não sabe. É você querer ensinar uma pessoa a dirigir e que ele já dirija com 150, velocidade de 140. Então, os ensinos são ruins. Não tem a lógica, a cronologia ideal para que o jogador vá aprendendo paulatinamente. Falta equipamento. Entendeu? Não se fala em futebol no Brasil. Não se fala em futebol. Os políticos não falam em futebol. Salvador continua sem Secretaria de Esportes. A Bahia continua sem Secretaria de Esporte. O Ministério do Esporte, ninguém sabe quantas escolinhas tem no Brasil. Nunca ninguém procurou cadastrar. E hoje o ponto de vista de um pai que quer que o filho jogue, o início é botar para a escolinha. A escolinha tem dificuldade, a escolinha tem pouca bola, tem campo, o menino não brinca. A educação física no colégio caiu. Então o jogador brasileiro hoje tem cintura dura. O Brasil não colabora, aumenta para 9 o número de estrangeiro. A gente vê clássico com treinador estrangeiro. A gente vê auxiliar técnico estrangeiro. A gente vê laterais estrangeiro. Entendeu? E o Brasil tem que fazer futebol pro Brasil. E é o futebol brasileiro. O Brasil está acabando os 9. O Brasil tinha Vavá, tinha Mazola, Ronaldo Fenômeno. O Brasil tinha 9, não tem mais 9 hoje, não tem mais 8, não tem mais 10, não tem lateral. Não tem futebol brasileiro. Quer dizer, então o Brasil está numa decadência incrível e você não vê os políticos olharem para isso. Entendeu? O nosso prefeito Bruno Reis está construindo um complexo esportivo espetacular ali perto do Aeroclube, mas não tem campo de futebol. O futebol é um detalhe. O futebol no Brasil não tem prestígio. E então a grande realidade é que o nosso início é ruim. O menino não brinca. Você não vê mais baba de menino. Quem organizava a baba de menino era menino. Claro. Vai dizer que Pelé teve treinador sub-9. Vai dizer que Ronaldinho Gaúcho teve treinador sub-11. Não teve, não. Parou ímpar e vamos lá. O bom deles é que não teve treinador, mas teve rua, teve bola. Quem é que quer uma bola de presente hoje, o menino? O menino rico quer uma bola? O menino pobre pode comprar uma bola? Então a bola deixou de ser o sonho do brasileiro. E além disso, o modernismo da vida hoje faz com que os meninos sejam preguiçosos, exigentes, pressão de pai. Porque futebol hoje gera dinheiro. O que tem de pai e mãe se mudando para capitais para acompanhar o filho para ser jogador. Menino com 11 anos de idade, pai já está largando a família, tudo para vir para cá, mãe. Então o futebol cresce numas coisas e o principal, que é o talento, o desempenho no campo, está indo por água abaixo. Mas é isso que então, nós estamos falando. Nunca vi o Brasil contratar tanto estrangeiro. Aumentar para 9 o número de brasileiros por equipe, isso é um descaso. Isso é um descaso com o futebol brasileiro. Vamos a parte, vou exemplificar aqui, vou dar o exemplo aqui para você que está em casa. Quantos jogadores hoje jogam na Série A que são contratados da Série B e da Série C? Eles preferem contratar um colombiano, um equatoriano, um paraguaio, mas não vão na Série B contratar um jogador brasileiro. Com certeza, não com certeza. E eu costumo dizer, assim como no Brasil, a Argentina, o Equador, o Paraguai, os melhores estão na Europa.
Claro. Se você vai Hugo, trazer para cá, você vai trazer o segundo nível. Dentro disso que você falou, Hugo, interessantíssimo isso. Quantos reservas estrangeiros tem no Um Brasil? monte. Uma porrada. Quando eu fui Você importar o reserva? Quando Um absurdo. Quando eu fui pro México, no meu tempo, não tinha negócio de contrato de 4 anos, não. Você jogava e tinha que demonstrar naquele ano que você tinha qualidade para renovar o seu contrato. Eram 3 estrangeiros por time, depois mudaram para 4. Então você era obrigado a jogar. Se você fosse reserva, eles não queriam você lá. Mas agora, como você está falando da parte comercial, ficou melhor ter 9, ter 8 estrangeiros, porque pode mexer o dinheiro. Se não mexer o jogador, o dinheiro não movimenta. Não movimenta o dinheiro. Então, poucos ganham. Então, é interessante hoje estar mudando, estar trazendo um jogador lá do Equador, do Paraguai, sem nenhuma xenofobia. Mas estou aqui dizendo, se você traz um jogador do Paraguai para cá, por que você não contrata um jogador na Série B que tem a mesma qualidade desse jogador? Tem, aí na Série B tem, até melhor. Tem, até melhor. E outra coisa, não existe time grande sem um time pequeno. O pessoal está querendo, vamos acabar com os regionais. Sim. E você dá oportunidade no Flamengo para um jogador desse de Série C? Não dá. Então o cara precisa. Outra coisa que nós falamos aqui, às vezes o menino não joga como esse Hugo que você falou, não joga no Vitória. Ele tem que ter a percepção de que não é o momento dele no Vitória, mas se ele for no Fluminense de Feira e tiver minutos, vai jogar, vai se sentir bem, vai se sentir com confiança, vai jogar bem e vai voltar. Sim. Mateuzinho até o ano passado jogava no Ipiranga de Erechim, porque o Grêmio não contratou, o Internacional não contratou. Então é o momento, ele chegou aqui agora e é o momento dele. Sim, que ele chegou, o tempo da maturação dele chegou agora. Da posição, ele jogava pelos lados, ele está jogando pelo meio agora. Tudo isso foi descoberto. Então nós precisamos de dar oportunidade também na Série A para os jogadores brasileiros. São 8 contratados. 4 jogam e 4 no banco. Não, 4 no banco eu contrato o jogador aqui contrato o jogador aqui da Série C, Bota da Série São B. 9 agora? Não são 9 base. agora? Aumentou para 9? Da base. Parece que são 9, O Vitória jogou o ano passado e esse ano sem jogador da base. E na verdade, Hugo, é parte simples do mercado. Porque você... Hoje a coisa é muito precoce. Jogador de 20 anos já não serve mais. Se não jogar no profissional no seu clube, é descartado. Porque hoje quer vender com 16 anos, 17. Neymar, Alexandre Pato, são exceções. É por isso que a categoria de base vai até os 20 anos. E às vezes o cara até com 20 anos ele ainda não atingiu a maturidade como homem. O ápice dele. Na Europa tem competição de 21, é sub-21. Tem sub-19 e sub-21. Então, e agora fazem um campeonato sub-23, um campeonato para empresários. Esse sub-23 é para agradar os empresários. Você tinha que ter esse jogador no profissional. Todos os talentos, grandes talentos que os clubes vendem. O sub-23, Mota, diante até dessa demanda que tem, dessa oferta de jogadores que tem, porque na categoria os clubes formam o elenco, contratam, não usam a errado. É isso que é errado. Entendeu? E empresários influentes no clube empurram jogadores. Não, no Vitória aconteceu isso, todos, no Bahia acontecia. Deixa eu dar até um exemplo aqui, que até já tivemos aqui, é o meu amigo, eu tenho uma pessoa corretíssima, séria e competente, Laelson. Sim, Laelson. Eu tenho certeza que isso não partiu do planejamento, não partiu dele. Um planejamento que vem de cima. Entendeu? Vamos colocar vamos assumir o Itabuna para disputar a Série D. Com o objetivo da gente oportunizar os meninos do Sub-20. Tá bom. Eu já sabia que isso era a conversa. Aí o que acontece? Contrataram vários jogadores para disputar a Série D. E
O resultado que o Vitória teve com essa turma, usaram alguns jogadores, inclusive do Sub-20, mas muitos não foram utilizados. Praticamente foi o mesmo que teria se tivesse só com o Sub-20. Porque passou para a fase... Saiu da primeira fase, mas na segunda caiu. Então, acontecer isso, não era melhor só trabalhar com os meninos do Sub-20 e dar rodagem para o menino do Sub-20? Tenho certeza que Laelson não participou desse planejamento. Você está entendendo? Sabe? Se o objetivo é justamente fazer esse processo, acho que agora no Sub-23, contrataram até alguns jogadores também, mas eu acho que uma quantidade menor. Talvez seja até, sabe, independente de quem esteja jogando ou não. Mas você tem que oportunizar que os meninos, esses meninos que nos juniores não sejam utilizados diretamente já no profissional, eles tenham essa rodagem até para que eles tenham mais tempo de ser avaliados. E não, esse menino aqui ainda vai dar para jogar no profissional. Você está entendendo? Mas não adianta estar contratado, é por isso que eu estou falando. Eu acho que o Sub-23, ele deve existir, mas para os jogadores, entendeu? Os jogadores, ou então que você contrate 2, 3 no máximo. O que acontece? Você pega no mercado um jogador que está se destacando, aí eu acho que agora não você chegar e contratar muitos outros jogadores, porque aí senão vira de fato um campeonato para empresário, né? Eu vou pedir a Lucas aí para colocar o nosso último vídeo, o nosso horário está chegando. Queria encerrar com uma coisa assim bem raiz, é uma coisa tão óbvia, mas que muitas vezes os professores aí querem aprender tanto, botam para os meninos aprender tantos exercícios e esquecem de ensinar o básico. Por favor, Lucas. Fica na dica do gordinho. Vou ensinar uma coisa hoje que eu aprendi com um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, do mundo, Alex de Souza, esse aqui. Obrigado, Alex. Qual o principal fundamento do futebol? O domínio. E o segundo, o passe. Por que o domínio é o principal fundamento? Meu colega, meu companheiro vai dar um passe. Por mais perfeito que esse passe seja, se o meu domínio é ruim, a gente perde a bola. Passe veio bom, o domínio ruim. Olha só, a gente sabe que o futebol hoje é muito pegado, muito bem próximo, um jogador do outro, muito intenso. Então, a bola não pode sair do meu controle 1 metro, porque senão a gente perde. Olha só, mais ou menos isso. Passe bom, domínio ruim, acontece isso, ó. Vem. Olha só, passe bom, domínio, olha só. Se o domínio é ruim, acontece isso. Vou pegar a bola pra você. Mas olha só, quando o passe é ruim e o domínio é perfeito, a bola continua com a gente. Passe bom, domínio ruim, perdemos a bola. Passe ruim, domínio perfeito, bola com a gente. Olha só, você conserta a jogada com domínio. Olha, vou receber, o cara vai lançar a bola. Olha só, lançou a bola, ó, tá com a gente. Sai aqui, ó. Olha só. Viu? A bola tá com a gente. Então quer dizer, o principal fundamento do futebol é o domínio. Um jogador que domina a bola mal não vai ser jogador de futebol profissional. Professor Bota, aí é só com você. Fundamental. Isso é analítico. A pessoa, para ter bom domínio, é analítico. E não pode, para ter um bom domínio, treinar treinos difíceis, jogador se movimentando. Você tem que começar a treinar no beabá. O treinador brasileiro é impaciente. São modernos, se preocupa logo com a parte tática, entendeu? É uma definição. A tática ensina um caminho. A técnica ensina como percorrê-lo. Então, o domínio tem que ser do perfeito. E o passe tem que ser perfeito. Se o jogador tiver um domínio bom e um passe bom, ele pode ser um grande jogador. Na mediocridade que é o futebol hoje. Então, esse vídeo é um dos vídeos mais felizes. E eu tenho um jogador no Jacuipense que o pai está disposto nas férias de levar para... Porque ele tem um projeto. Esse gordinho tem vídeos sensacionais. Bate bem na bola. Maravilhoso. Hugo. Maravilhoso. E ele consegue ser gordinho e ter uma qualidade técnica que muito magrinho não tem. E de forma que, profundo isso aí, o pessoal tem que entender que o domínio e o passe são fundamentais. Tele já dizia, domínio, passe, cabeceio. O cara que tem essas boas 3 valências, porque o Brasil trabalha mal o jogador há muito tempo. Evaristo fez 2 gols de cabeça em todo profissional. E Ronaldo Fenômeno fazia um gol de cabeça de 6 em 6 meses.
Então, até os talentos geniais do Brasil foram mal treinados na base. A grande realidade é que o Brasil perdeu a rua, o Brasil perdeu sua semântica do futebol. E isso aí é fundamental. E isso aí se ensina. Isso aí precisa de treinamento. Agora, treinador acha que perde tempo, que é mais melhor, que é mais bonito, é mais benéfico ele fazer um trabalho tático bonito e tal. É isso aí, ó. Isso aí. Botar o chapéu fantástico. De bruxa é mais importante do que um jogar a bola pro outro, o outro dominar claro. E tocar. Domínio, passe e cabeceio. 3 coisas fundamentais, que é difícil de ensinar, porque tem que ter paciência, e os treinadores não fazem isso. E ainda tem isso, que o domínio ele estava mostrando ali, eu vejo o futebol profissional, quero morrer quando o jogador está aqui, suponhamos que nós estejamos num campo, aqui é o lado do campo, eu estou no meu lado esquerdo, e eu boto a perna de dentro para dominar. Como é que eu boto a perna errada? O jogador vai cortar, o zagueiro vai cortar uma bola e vem com a perna errada. Não está perfilado para fazer. Porque quando você domina a bola certa... O senhor Góes falou isso. Quando você domina a bola, eu digo aos meus filhos, quando você domina a bola, que ela fica no meio das suas pernas, ela é sua. Se você dominar a bola com a parte externa, ela já não é sua. Porque você já não tem o corpo para defender. Enquanto ela estiver aqui com você, você tem o corpo para se defender. Você tirou do alcance do corpo, você já não pode defender. A gente vê no futebol profissional direto acontecer isso. O zagueiro vem, aí ele arrasta a bola com a parte de fora, com a parte externa. A parte externa vem o ladrão e voa, já foi. É que nem o carro comendo a faixa. Exatamente. E eu falo direto, quando o cara faz isso no jogo, ele já fez no treino, ele só não foi corrigido. Ele já está acostumado a fazer aquele erro, ele não fez aquilo no jogo, ele já fez no treino, agora ninguém corrigiu ele, mostrou ele o jeito certo. Não, eu não treino mais profissionalmente, mas eu treino, hoje eu treino futebol de amputados, voluntariamente eu faço um trabalho com futebol de amputados, até vai ter o campeonato nacional agora em Fortaleza, em novembro, a Série A do Campeonato Brasileiro vai ser em novembro em Fortaleza, Bahia e Vitória estão classificados. Eu sou o treinador do Vitória. Mas eu digo a eles, de bico não, quando o jogador chuta de bico eu falo, ó, quando você for, o lugar que você for, se você está de bico, não diga que eu fui seu professor não. Nem eu ensino a chutar de bico. Não ensino a chutar de bico não, pelo amor de Deus. Então, o cara tem que parar o treino, o cara errou, para o treino. Corrigir, tem que ter as correções. Para o treino, corrige. Correção é fundamental. Eu gostava em futebol. Muito de ver lá no treino corrigir quando o Mota descia com aquela máquina. E aí tava jogando e ele... Eu tenho certeza que ali ele pegou movimentos tanto certos quanto errados de jogadores durante o jogo. Tenho certeza que ele pode pegar e depois mostrar aqui, ó, você dominou com a perna errada. Ali o treinador é que tem que corrigir. Isso não é ruim, não. Não é ruim, não. Eu lembro que eu cheguei na base do Fluminense, o campo era de terra, o treinador me trazia, você vai ficar aqui, ó, pega a bola aí, lance lá nas costas do zagueiro. Aí ele ia lá como se ele fosse o zagueiro, eu ficava, fazia 15 lançamentos, ele pronto, agora tá bom, pronto. Começava o treino. Então tem que corrigir, você errou uma vez, não é ruim você corrigir, não. Ou não pode mais chamar a atenção de ninguém. Dentro do campo tem que chamar a atenção, não dá pra falar por favor, não dá pra passar a mão na cabeça. Eu vi há pouco tempo um vídeo que eu vi um professor, né, CBF, ele desdenhar até de alguns comentários que é feito na internet, que nós já fizemos aqui também, não acredito que tenha sido pra gente. E a gente tem que respeitar as críticas, né, porque elas são necessárias. As divergências, né? São necessárias. A gente está num país que, graças a Deus, é democrático. E também a gente tem que perdoar quando existe a intolerância e a intransigência com a gente. E a gente tem que pedir a Deus para que minimize esse tipo de ação da nossa parte. E ele falando, né, que tem gente que fica falando que o chão de terra parece que tem um pozinho que ensina o pessoal a jogar futebol. Mas não é o pozinho, não. E é importante você ter humildade para enxergar isso. É porque a dificuldade ensina, mais do que a facilidade. Uhum. E no campo de chão, a dificuldade é iminente. E você é professor, doutor possivelmente,
Eu não sou nada, amador. Mas já deu para perceber isso, que a dificuldade ensina. O pozinho não vai ensinar não, mas tem uma magia naquele campo que sem dúvida nenhuma produziu muito mais jogadores do que está sendo produzido nessa época. E a gente tem que ter essa humildade para enxergar isso. O campo de chão não faz mágica, mas sendo bem utilizado, no momento certo, junto com toda a modernidade que tem acontecido, sem dúvida nenhuma, ajuda o jogador, por exemplo, ter esse domínio que Mota aqui está falando. Imagine dominar uma bola viva no campo de chão. Imagine dominar uma bola no gramadão. Que facilidade, que coisa boa, não é? Você corre fácil, você não tem que se reequilibrar porque o campo de chão é torto. Não tem... Então, é só por isso, não foi o pó, não. Eu gosto de repetir a frase que Rivaldo falou, que a sorte dele é que a rua dele tinha mais buracos, né? Então, isso é profundo. Eu digo essa frase sempre, foi Rivaldo que disse, a minha sorte é que minha rua tinha mais buracos. As dificuldades estimulam e as facilidades acomodam. Então, as dificuldades fazem, é o entorno. A pessoa que diz isso é porque é teimoso, é carrancudo. Porque que ele quer dizer não é o pó da terra que faz o cara ser craque, não. É todo o entorno. As dificuldades que dão aos jogadores repertórios para vencer essa dificuldade. Chamo isso de seleção natural. Isso. Seleção natural. Você vai estar lá no campinho, quem sabe dominar naquele campinho vai jogar, quem não sabe vai ficar por baba de fora. Em algumas coisas, o progresso do povo, da nação, prejudica o futebol. Entendeu? Então, o progresso tem tirado muitas coisas que agregavam um somatório de virtudes ao futebol. Entendeu? Então, é preocupante a situação do Brasil. O Brasil hoje joga com falso 9, entendeu? Falso laterais, falso meia. E falso goleiro. Falso futebol. E aí vem falso resultado. É o que está acontecendo, né? Pois bem, pessoal, a gente está chegando, né? Eu quero agradecer aqui ao Gão essa participação, muito bom ter você aqui. Não imaginava que fosse diferente. Você é um amigo, não é? Obrigado. Aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para nosso amigo em comum, que é Lima. Lá em Irará a gente conhece como Tonho de Alzira. A Cezinha, nosso amigo também, que está num processo e a gente está torcendo para dar tudo certo com ele, né, que é seu amigo também. Né? E também quero mandar um abraço aqui para alguns professores de escolinha. A gente está inaugurando já no próximo, no próximo programa um momento dentro do nosso espaço que vai ser um alô que a gente vai estar mandando para as pessoas. Vamos ter a nossa vinhetazinha aqui, então já fico provocando você, Mota, você Rivelino, para cadastrar as pessoas que conversam com vocês, que vocês querem mandar um alô dentro do programa, que algumas pessoas me cobram isso de vez em quando. Rapaz, mande um alô para minha escolinha. Então eu queria mandar um alô aí para o pessoal do Bahia Jovem lá em Entre Rios, Valdeci, professor Val. O projeto dele fez aniversário agora, tem pouco tempo, inclusive, ontem inclusive ele fez a brincadeira lá do Dia das Crianças, mandou até um vídeo para mim, uma festa muito bonita. E a gente fica alegre, né? Quando vê essa coisa acontecer de uma forma tão natural, sem querer ganhar o dinheiro necessariamente, faz por amor, né? Por carinho, né? E ele até nos mandou um jogador recentemente, que é um bom jogador. Queria mandar também um abraço para Vaninho, lá de Lagarto, lá em Sergipe, né? A gente está providenciando, inclusive, uma observação lá para ele, né? Um abraço, uma pessoa assim que vem na luta há muito tempo. Hein? Um abraço para Marcílio Gaso aí, que mais uma vez ele até me pediu, rapaz, mande para mim um vídeo aí que Rivelino falou daquele treinador de basquete, daquele menino lá e aí eu peguei, mandei para ele, cortei, mandei para ele. Gaso é gente boa. Marcílio de Aracaju. Marcílio de Aracaju, grande conhecedor. Então tá aí o abraço aí para essa galera e algumas outras pessoas que a gente vai estar. Se você quiser divulgar também o seu projeto aqui, não tem problema, manda os dados que a gente vai fazer isso.
A nossa intenção é essa aqui, de alguma forma, estar contribuindo com você, que a gente sabe que você é um lutador, né, nesse processo, e a gente tem certeza que o ganho é o mínimo, né, você ganha muito pouco, né? E a gente fica muito feliz aí se de repente seu projeto conseguir sair um grande craque. Hugão, muito obrigado de coração. Obrigado a vocês, é sempre um prazer. Isso aqui conversar na televisão fica fácil, conversar aí para o pessoal fica fácil. Queria mandar um abraço lá em Irará, você ainda esqueceu de Nena, Ioiô, Zé Aristeu e Doutora Sânia, o pessoal do JCI, que ainda no JCI, tem muita gente em Irará, né? E agradecer e dizer que é sempre bom estar falando de futebol, estar aprendendo aqui, a gente fala e aprende. E é isso. Pessoal que joga bola, às vezes não dá certo num lado, tenta no outro, seja feliz. Os pais, tenham um pouco de paciência, não é todo mundo que é o Neymar. Às vezes o menino vai ser um zagueiro, o menino não tem obrigação de cuidar dos pais. Essa é uma coisa, porque eu via lá no Vitória que os pais achavam que o menino tinha que jogar e que os pais já pensavam. Já teve meninos que eu fui buscar no aeroporto que o pai já pensava, eu já estou pensando aqui a casa que eu vou comprar. O cara não jogou nem no profissional ainda. Então tenham paciência que tudo acontece na hora certa. Para você que joga bola, não desista, segue o seu coração, pede a Deus aí que abra os caminhos e vai tentando. Não deu no Bahia, não deu no Vitória, tem o Fluminense de Feira, tem o Galícia, não importa. Jacuipense. A Jacuipense. Jacuipense é magnífico. Eu trabalhei lá em Riachão e é espetacular. Eu trabalhei em Riachão quando ainda o doutor Felipe era o presidente. Espetacular, o pessoal gosta demais de futebol. A gente tinha mais de 200 pessoas para assistir um treino coletivo. Então fui bem tratado e é isso. Futebol é isso aqui, é essa paixão, né? Essa paixão. Hoje tem seleção brasileira, vamos torcer. Vamos torcer. E uma coisa, viu, que eu quero também já ressaltar. O cara que está na Europa, ele está um passo à frente de quem está no Brasil, queira ou não. Ele está um passo à frente, porque o cara, por exemplo, eu jogava sistematicamente contra Jorge Campos. Eu já sabia o que ele ia fazer, eu não ia ter medo de enfrentar o Jorge Campos. Então o cara tá lá, o cara enfrenta o cara da seleção da Holanda. Quando for jogar com a Holanda, ele não vai ter medo daquele. Sim, Então, eu passei por cima desse, vou passar de novo. Né? Então é um estágio. O cara sair daqui do Brasil é um estágio, tá um pouco acima o futebol na Europa. O que a gente precisa é não perder as nossas raízes, que a gente está perdendo. Exatamente. Viva! Bom estar aqui com o Hugo, fazia tempo que eu não estava pessoalmente com o velho Hugão. O Hugão é gente da melhor qualidade, nós já saímos já vimos muitos jogos juntos. E bom sempre estar aqui com você, de vez em quando eu vejo seus cortes lá no Pode Zé. Pode Zé. E você é um cara amigo, um cara do bem, é sempre bom estar com você, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Meu amigo Mota. Reginaldo, a gente está tendo a possibilidade, né, de trazer pessoas interessantíssimas sempre para nossos podcasts. Pessoas que se destacam em suas funções, pessoas que têm colaborado com opiniões, e de forma que Hugo é um segmento assim, diferente, que tem uma história bonita no futebol, e que hoje é um comentarista, uma pessoa que tentou ser treinador, mas por motivos, eu inclusive acompanhei o momento, eu me mantinha muito contato com o Antônio quando ele perdeu a esposa, muito jovem, e foi uma coisa assim que nos chocou todos naquele momento. E quero agradecer ao Hugo e dizer que esse programa gera polêmicas, pessoas que não concordam, e isso aí a gente entende absolutamente comum. E a gente pode fazer uma colaboração, é uma sugestão que eu vou dar, de que hoje um segmento fundamental, importantíssimo no Brasil é a escolinha de futebol. A escolinha de futebol tem que ser melhor entendida, melhor tratada, entendeu? Ela tem que ter mais conhecimentos, que se a pessoa que toma curso na CBF não tem o conhecimento que um jogador precisa, quanto mais uma escolinha que não tem informação e que não tem recurso e que não tem bola.
entendeu? E que não tem material. E eles têm a responsabilidade da iniciação a um jogador. E de forma que as escolinhas no Brasil, ninguém sabe quantas tem, ninguém sabe, nunca ninguém fez um cadastramento desse, não merecem respeito. As escolinhas são divisão de base. A divisão de base do Brasil começa com as escolinhas. As escolinhas precisariam ter curso, as escolinhas precisariam ter apoio, precisaria realmente ter assim, um agradecimento e o reconhecimento das autoridades, porque ali é inclusão social, é ocupação de tempo, e as escolinhas no Brasil são abandonadas, são desconhecidas. E até para disputar competições tem que pagar taxa de inscrição, tem que pagar arbitragem. Então as escolinhas no Brasil fazem parte do motivo que o futebol brasileiro está caindo. Porque eles não têm condição de fazer o trabalho melhor do que eles fazem, não. Não tem. E eles precisam melhorar esse trabalho para que o futebol brasileiro, na sua iniciação, possa realmente ter mais qualidade e ter mais talento. Perfeito, Mota. Com essa mensagem aí do professor Mota, a gente encerra o nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Falar mais uma vez que o nosso papel é fazer força por esse movimento. Não somos entendedores de tudo aqui, sem dúvida nenhuma. Estamos colaborando. A nossa pretensão basicamente é essa, é através de nossa experiência, nossos posicionamentos, trazer à tona uma discussão. Não somos donos da verdade. É uma discussão, uma reflexão tão bonita como essa que Mota colocou aqui sobre as escolinhas. Tem que ser encarado de uma forma muito séria. A gente entende isso aí como sendo assim, extremamente importante. Isso, claro que teria que ser tratado de uma forma muito responsável pelos políticos. Está aqui inclusive, o meu apelo aos políticos que vieram da bola, que teoricamente fazem parte da bancada da bola, entendeu? Se você conhece algum desses, Romário, que é um cara, inclusive, muito atuante, muito sincero, né? Tá aí, Romário. É necessário fazer alguma coisa pelas escolinhas. Vai depender da política, infelizmente, né? Bobô também. Senna, que foi reeleito. A nível de Bahia, mas eu acho que isso tem que ser a nível nacional. É algo que tem que vir de cima para baixo, entendeu? É importante que se faça alguma coisa. Tá bom, meus amigos? Fica aqui essa mensagem. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que poderiam se interessar, né? Copia aí, cola, manda para um amigo, manda para um irmão, manda para um tio, manda para teu colega que joga futebol, que é ou treinador da escolinha. Divulga, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, né? Porque certamente você vai estar ajudando a gente a ser mais conhecido na própria plataforma do YouTube, no Instagram, mas também, acima de qualquer coisa, vai estar contribuindo com alguma pessoa que tem essa demanda no futebol, que é o sonho de ver o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto ser um jogador de futebol, não simplesmente pela sua vontade e orgulho, mas porque ele tem um talento para isso. Um beijo no coração. Foi. Valeu.